Ana Moreira saiu da velha caminhonete com um suspiro profundo, sentindo o calor do sol a pino na nuca. O grande recinto de leilões de cavalos fervilhava de gente, barulhos e expectativas. Crianças corriam pelos corredores improvisados, homens de chapéu conversavam sobre linhagens e preços, e ela pensava em como chegar àquele ponto. Fazia meses que a fazenda IP Vermelho lutava contra dívidas e falta de recursos. A seca não dava trégua, e cada centavo precisava ser contado com cuidado. Ainda assim, algo a empurrava para entrar e participar daquele leilão. Talvez um vislumbre de esperança que a fazia acreditar em reviravoltas impossíveis. Ela caminhou entre os currais, passando por cavalos fortes, bem alimentados, que relinchavam alto, oferecendo-se de forma quase arrogante aos interessados. A cada passo, Ana lembrava das cartas do banco, das parcelas atrasadas e da enxurrada de contas que se acumulavam. Precisava encontrar um milagre que pudesse salvar sua propriedade. Foi quando avistou um potro magro de pelagem opaca e olhar triste, isolado em uma das últimas baias. Parecia que ninguém ali lhe dava muita atenção. Aproximando-se da grade para observar melhor, ela notou as costelas salientes do animal e as orelhas pendidas, como se toda a força tivesse sido drenada dele. Mesmo assim, havia um brilho firme naqueles olhos. Era como se o potro insistisse em continuar de pé apesar de tudo. Ana viu algo naquela postura, uma centelha que fez o coração dela bater mais rápido. Coçou a testa pensando: não posso gastar o que não tenho, mas esse cavalo merece uma chance. A movimentação do leilão a puxou para o grande galpão coberto. Ali dentro, o cheiro de feno, suor de cavalo e adrenalina era quase sufocante. Um grupo de compradores, vestindo camisas bem passadas, discutia valores e aferia fichas de linhagem. Em meio a essa agitação, Ana ouviu alguém pronunciando seu nome baixinho. Pensei que estivesse evitando eventos caros como este, provocou Carlos Nogueira, aproximando-se com um sorriso enviesado. Ele era um homem alto, de feições duras, e tinha fama de aproveitar-se do infortúnio alheio para fazer bons negócios. Não tenho como evitar nada, Carlos, respondeu Ana tentando manter a voz firme. Preciso de um bom cavalo para a minha fazenda. Um bom cavalo ou outro problema para se endividar? Ele sorriu de canto, olhando-a com desprezo. Ouvi dizer que você está no limite. Tome cuidado. É fácil perder tudo. Ana sentiu um aperto no estômago. Não suportava a arrogância de Carlos, mas também não podia negar que estava em uma situação delicada. Mesmo assim, algo dentro dela se acendeu ao lembrar do potro esquálido. Não podia permitir que Carlos, ou o medo, ditasse suas ações. Saiu de perto dele, decidida a manter a cabeça erguida, embora o coração estivesse aos pulos. Quando chamaram para o lote seguinte, Ana se acomodou em um dos bancos improvisados na ala reservada ao público. O locutor anunciava rapidamente os atributos de cada animal. O lugar estava abafado, e a iluminação deixava todo o ambiente ainda mais tenso. Ela praticamente não piscava, esperando o momento em que o cavalo que vira lá fora aparecesse. Alguns animais foram arrematados por valores altos, outros por quantias modestas, mas nenhum tinha aquele olhar que ela vira no potro. Finalmente o jovem cavalo entrou cambaleando na pista, puxado por um tratador que parecia impaciente. Uma ou outra pessoa levantou a mão ao ver o nome no catálogo, mas não houve grande burburinho. O leiloeiro começou anunciando um valor bem baixo, claramente ciente de que o animal não estava em boa forma. Ana agarrou o catálogo, com a respiração acelerada. Será que devo mesmo fazer isso? Questionou. Olhou para os lados e viu que quase ninguém demonstrava interesse. Então, como se estivesse possuída por uma coragem repentina, ergueu a mão para dar o primeiro lance. Sentiu um frio na barriga ao ouvir o leiloeiro confirmar sua oferta. O coração pulava descompassado. Não demorou para que Carlos, sentado algumas fileiras atrás, elevasse o valor com um leve movimento de cabeça. Ele lançou a ela um sorriso desafiador, como se dissesse: só estou aqui para aumentar o seu prejuízo. Ana mordeu o lábio, mas não recuou. Levantou a mão outra vez, decidida a não perder. As batidas de martelo do leiloeiro vinham cada vez mais rápidas, e o preço subia pouco a pouco. O murmúrio cresceu no salão. As pessoas cochichavam que Ana não tinha condições de bancar essa compra.
A cada nova oferta de Carlos, Ana sentia o suor brotar na testa. Seria uma enorme aposta comprar aquele potro maltratado, mas havia algo nela que gritava: "Vá em frente, confie." Finalmente, em um lance mais alto do que o planejado, ela levantou a mão de maneira firme e prendeu a respiração. O silêncio tomou conta por alguns segundos que pareceram eternos. "Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido para Ana Moreira." O martelo bateu. Um misto de alívio e pavor se espalhou no corpo dela. Tinha se comprometido com uma quantia que talvez não pudesse pagar sem apertar ainda mais as finanças da fazenda, mas ao menos conseguira evitar que Carlos levasse aquele cavalo. Por mais que a voz da razão dissesse que ela agira por impulso, ainda havia em seu peito uma certeza. Precisava acreditar em algo, ou tudo estaria perdido de vez. Ao se dirigir à área dos fundos para assinar a papelada, Ana percebeu um pequeno tumulto. Um dos funcionários do leilão a abordou, dizendo que havia um problema na documentação de saúde do cavalo. Ela tentou explicar que comprara o potro honestamente, mas o homem argumentou que sem a taxa extra não poderiam liberá-lo. "Mas isso não estava no contrato", reclamou Ana, sentindo a tensão voltar. "É uma taxa que cobre exames pendentes", justificou o funcionário visivelmente irritado. "Se não pagar, não sai com o animal daqui." Ana pensou por um instante se isso não seria um esquema armado por Carlos. Com o coração martelando, acabou sacando um talão de cheque surrado, imaginando qual seria o impacto desse gasto adicional nas dívidas que já carregava. Sem muita escolha, preencheu o valor exigido. O funcionário, então, liberou os documentos e o potro. Enquanto isso, algumas pessoas passavam perto, olhando com pena ou desdém para Ana, acreditando que ela tinha caído em uma arapuca. Então, surgindo de um canto, apareceu Carlos, que se aproximou sem disfarçar o sarcasmo. "Parabéns pelo seu novo problema. Duvido que esse cavalo vá te dar algum lucro." Ele comentou. "Espero que tenha dinheiro para alimentar pelo menos um animal doente." Ela sentiu o rosto corar de raiva, mas cerrou os dentes, forçando um tom seguro na resposta. "Se é problema ou não, só o tempo vai dizer. Mas pelo menos agora ele está livre de gente como você." Carlos deu uma risada seca. Antes de virar as costas, lançou um olhar gélido para Ana, como se quisesse gravar aquele momento de humilhação na memória dela. Sem se abalar, ela caminhou até o reboque para buscar o potro, agora seu oficialmente. No caminho sentiu um leve toque no ombro. O tratador que ajudava a conduzir o cavalo soltou uma frase que Ana não esperava. "Esse potro pode não parecer grande coisa, mas não subestime. Ele tem fogo nos olhos." Ana olhou para o animal, que a encarava de forma quase agradecida. Aproximou-se devagar, tocou seu pescoço e viu os pelos eriçados, sentindo a respiração ainda ofegante do bicho. Mesmo esquelético, havia um lampejo de vitalidade ali. No fundo, Ana tinha a sensação de que fizera o certo. Com cuidado, ela e o tratador levaram o potro até o reboque. Ele relinchou baixo, como se estivesse pedindo atenção ou mesmo agradecendo. O som trouxe um sorriso tímido ao rosto de Ana, que respirou fundo. Precisaria contar essa novidade para Marina, sua filha, que ficaria empolgada ao saber que finalmente tinha um cavalo jovem, mesmo que cheio de problemas. Pegou o celular e ligou para casa. Quando ouviu a voz de Marina, sentiu-se um pouco mais segura. "Mãe, comprou? De verdade?" A voz de Marina estava cheia de entusiasmo. "Sim. O nome dele é Fênix. Acho que vai dar trabalho, mas tenho um bom pressentimento." "Ai, não acredito. Vem logo, quero ver." Ana se despediu com a promessa de chegar o mais rápido possível. Ainda com o celular na mão, virou-se para ver se tudo estava certo com o potro. A essa altura, notou Carlos Nogueira parado a alguns metros de distância, braços cruzados, olhos fixos nela. Sentiu o estômago se contrair novamente. Não deixaria que o medo a dominasse, mas não podia negar que a presença dele era uma ameaça pairando sobre seu futuro. Antes de subir na caminhonete, se certificou de que o reboque estava bem preso. O potro deu 2 passos cautelosos para dentro, soltando um leve resmungo. Ana fez um afago breve em seu pescoço. Foi naquele instante que os pensamentos dela se dividiram entre o alívio de ter resgatado Fênix daquela situação e a angústia de enfrentar ainda mais dívidas e a pressão de Carlos. Mas não havia volta.
Ela estava decidida a encarar o que viesse. Enquanto Ana carregava Fênix no trailer, ela avistou Carlos Nogueira do outro lado do pátio. As últimas palavras dele ecoavam em sua mente. Você vai se arrepender disso, Moreira. Ana se perguntou se havia entrado em uma tempestade grande demais para lidar. O sol já despontava no horizonte quando Ana Moreira chegou à fazenda IP Vermelho, trazendo Fênix no reboque. O calor úmido da tarde anterior dera lugar a uma brisa fria da madrugada, e a cerração fina cobria parte dos pastos secos. Ela ainda sentia o estômago revirado por causa das ameaças de Carlos Nogueira no leilão. O caminho de volta fora longo e tenso, mas ao parar o veículo em frente ao velho celeiro, uma pontada de alívio percorreu seu corpo. Agora Fênix estava ali, longe daquele ambiente hostil, embora a batalha estivesse apenas começando. Ana desceu da caminhonete, abriu a porta traseira do reboque e com cuidado puxou a rampa para baixo. O potro magro deu os primeiros passos cambaleantes. Parecia assustado, sem entender onde estava. O lugar não era luxuoso, mas tinha algo de acolhedor. Cerca de madeira, estábulos espaçosos e um cheiro familiar de mato misturado a feno. O pequeno animal jogou as orelhas para trás, respirando o ar fresco, como se estivesse avaliando o seu novo lar. Marina, a filha de Ana, apareceu correndo do fundo do quintal, com olhos brilhando de empolgação. Ela tinha ficado acordada até tarde, ansiosa por conhecer o famoso potro que a mãe comprara. «Mãe, ele é ainda mais bonito do que eu imaginei», exclamou Marina, aproximando-se com cuidado. «Calma, filhota, ele ainda está muito assustado», alertou Ana, mas abriu um sorriso ao ver como a garota tocava com delicadeza o focinho do animal. Fênix ergueu a cabeça, sentindo o carinho leve de Marina. Relinchou baixinho, como se quisesse se apresentar. Mesmo fraco, havia um brilho de curiosidade nos olhos do potro. Ele farejou a mão de Marina, deu um passo hesitante e a menina sorriu, cheia de esperança. «Ele é tão mansinho, mãe», comentou Marina, fazendo um breve cafuné no pescoço do cavalo. Ana observou a cena com um misto de orgulho e ansiedade. Precisava contar à filha a real condição do animal, mas decidiu esperar a avaliação completa da doutora Oliveira. Enquanto conduziam o potro para o interior do celeiro, Ana não pôde deixar de notar o estado precário da fazenda. A grama estava amarelada pela seca persistente, algumas cercas pareciam que cederiam a qualquer momento e o galpão de armazenamento de ração estava quase vazio. A pressão das dívidas era enorme e o galope do tempo não perdoava. Precisava de uma solução rápida para manter o lugar de pé. Ao mesmo tempo, pensava que aquele potro podia ser a última cartada de uma jogada desesperada. Já no interior do estábulo, o cheiro de madeira e palha deu as boas-vindas a Fênix. Marina insistiu em colocar um pouco de água fresca para ele, mas Ana pediu que esperassem a chegada da veterinária, pois qualquer mudança brusca na alimentação de um cavalo debilitado poderia causar problemas. Não demorou muito até que a doutora Oliveira, uma mulher alta, de olhar atencioso, estacionasse o carro em frente à sede. «Bom dia, Ana Marina», cumprimentou ela, entrando no estábulo e lançando um olhar preocupado para Fênix. «Então este é o famoso potro que você trouxe do leilão?» Ana assentiu. Havia um fio de nervosismo em sua voz ao perguntar: «O que acha dele, doutora? Dá para recuperá-lo?» A veterinária se aproximou de Fênix, analisando o dorso magro, a pelagem surrada e algumas manchas de pele onde os pelos estavam ralos. O animal mantinha o olhar atento, mas não esboçava reação agressiva. Parecia, na verdade, cansado demais para resistir. A doutora Oliveira examinou com cuidado as articulações do potro e cutucou de leve a coxa traseira, notando que havia uma sutil mancada. «Bom, ele está desidratado, sem dúvida», comentou franzindo a testa. «E a taxa de gordura dele é baixíssima. Vai precisar de alimentação equilibrada, reforço de vitaminas e, acima de tudo, paciência». Marina, que ouvia tudo de perto, mordeu o lábio, mas não se deixou abater. «Podemos cuidar dele direitinho, não é? Com suplementos, exercícios leves». «Sim, podemos tentar, mas não será barato nem simples», alertou a doutora Oliveira. «O organismo dele deve estar muito fraco, há risco de complicações. Ainda assim, com o cuidado certo, Fênix pode se recuperar». O anúncio trouxe alívio para Ana, mas também renovou uma preocupação.
onde arranjaria dinheiro para tudo. Preferiu não estender esse assunto diante da filha. Ajudou Marina a levar Fênix até a baia mais afastada, um cantinho menos movimentado, onde o potro teria tranquilidade para descansar. De vez em quando ele soltava um relincho baixo, como se agradecesse a atenção. Depois de acomodar Fênix no celeiro, Ana e Marina seguiram para casa. Na cozinha, um aroma de café fresco pairava no ar, mas o clima era tenso. Enquanto separava as xícaras, Ana não conseguia parar de pensar em contas atrasadas, na seca impiedosa e agora naquela nova responsabilidade. Marina, por outro lado, falava animada sobre a possibilidade de treinar o cavalo, quem sabe até competir um dia. Mãe, imagina se o Fênix fica forte de verdade? Aposto que a gente pode levá-lo a apresentações ou algo assim. Deve existir algum torneio, não sei. Os olhos de Marina brilhavam. Ana quis sorrir, mas seu semblante mostrava apreensão. Vamos primeiro deixá-lo saudável, minha filha. Um passo de cada vez, certo? A noite chegou rápido. Depois do jantar simples, Ana já recolhia os pratos quando um dos funcionários da fazenda, seu Damião, apareceu na porta para dar um recado. Ele viera da cidade onde ouvira o falatório de que Carlos andava dizendo que Ana jogou dinheiro fora e que o potro não passaria de um cavalo morto-vivo. Ele está espalhando pela região que você enlouqueceu, dona Ana. Falou na venda de partes da fazenda para tapar o buraco das dívidas. O homem parecia preocupado. Ana sentiu o rosto esquentar de raiva. Tinha vontade de dizer que Carlos não passava de um oportunista, mas apenas agradeceu a informação a seu Damião, pedindo que ele não ligasse para fofocas. Mais tarde, já sozinha, a mente de Ana fervilhava. Tentou deitar-se e pegar no sono, mas continuava inquieta, vendo o olhar de Fênix toda vez que fechava os olhos. Decidiu calçar as botas e ir até o estábulo. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo, e a lua projetava sombras suaves pelas construções antigas. Quando entrou no celeiro, encontrou Fênix deitado na palha, tentando se acomodar. Ele ergueu a cabeça ao vê-la. Com um nó na garganta, Ana se aproximou, acariciando o cavalo com movimentos delicados. Percebeu uma velha cicatriz na pata traseira, indicando algum ferimento sério no passado. Quem sabe maus tratos, ou um acidente que nunca fora devidamente tratado. Aquela marca poderia prejudicar seu desempenho no futuro. A Dr. Oliveira, que passara ali mais cedo, deixara um aviso sobre possíveis despesas com tratamentos e remédios. Seria necessário um bom acompanhamento para evitar que a pata de Fênix se agravasse, sobretudo se Ana sonhasse com qualquer tipo de competição. Mais dinheiro, mais contas, pensou. Ainda assim, continuava sentindo aquela faísca de esperança. Ana falou baixinho como se o potro pudesse entender cada palavra. Vamos cuidar de você, prometo. Não vou deixá-lo sofrer. Em seu íntimo temia falhar, mas a força dos olhos de Fênix, que mesmo cansado e maltratado ainda tinha um lampejo de persistência, dava-lhe coragem. Na madrugada, quando voltou para dentro de casa, o telefone tocou. O número na tela fez seu estômago gelar. Carlos Nogueira. Pensou em não atender, mas por impulso pegou o aparelho. Alô? Boa noite, Ana. Acho que você ainda não percebeu o erro que cometeu. A voz de Carlos tinha um tom irritantemente calmo. Eu poderia te salvar desse prejuízo. Pago agora mesmo metade do que você deu por aquele potro. Obrigada pela oferta, Carlos, mas recuso. Sua teimosia vai sair cara, Moreira. Quando precisar vender esse seu Fênix, que seja, eu não vou melhorar minha proposta. Ana desligou sem dizer mais nada. O peito arfava. Sentiu raiva, mas também medo. No entanto, a lembrança de Marina e o olhar de Fênix a impulsionavam a não desistir. Não podia se dar ao luxo de recuar agora. Voltou ao celeiro, abriu a porta sem fazer barulho e conferiu o potro uma última vez antes de amanhecer. Ele dormia em pé, como muitos cavalos fazem, mas de vez em quando virava a cabeça para o lado onde Ana estava, como se buscasse companhia. Um alívio tomou conta dela ao ver que, apesar de tudo, Fênix ainda parecia lúcido e agradecido. Se eu fracassar, nós dois perderemos a fazenda, murmurou sentindo o cheiro leve de feno. Mas se eu conseguir te pôr de pé, quem sabe a gente encontre uma saída. Com cuidado, arrumou um pouco a palha onde Fênix repousava e ficou ali, olhando-o até sentir os olhos pesarem. O raiar do dia desenhava raios tímidos por trás das colinas secas. Ana se levantou devagar,
respirou fundo e fechou a porta. Precisava encarar aquilo de frente, sanar as dívidas, lutar por cada centavo e garantir os cuidados que o potro merecia. Havia tomado uma decisão, e não deixaria nem Carlos, nem sua própria ansiedade lhe roubarem a coragem. Quando estava prestes a sair, ouviu um relincho suave que a fez parar no mesmo instante. Olhou para trás e viu Fênix virando o pescoço em sua direção, como se a chamasse. O som era doce, quase um pedido de ajuda. Aquilo tocou Ana no mais profundo da alma, lembrando-a de que aquele animal dependia inteiramente dela. Assim que Ana se vira para ir embora, ela ouve Fênix relinchar suavemente, quase como um pedido de ajuda. Ela se pergunta se conseguirá realmente suportar essa enorme responsabilidade. O sol ainda nem despontara quando a veterinária, doutora Oliveira, surgiu pela estrada de terra. Ana a esperava em frente ao estábulo, envolta no ar fresco da manhã. O silêncio da fazenda Ipê Vermelho era quebrado apenas pelos poucos mugidos do gado e pelo canto de algumas aves que se aventuravam em meio à vegetação seca. Ela conduziu a veterinária até Fênix, ansiosa por notícias. O potro deu um pequeno relincho de reconhecimento quando as duas se aproximaram. Já apresentava sinais tímidos de melhora. Não tremia tanto, andava com um pouco mais de firmeza e chegava a vasculhar o feno com mais interesse do que no dia anterior. Ainda assim, era visível que estava longe de estar fora de risco. "Ele se ajustou bem?" perguntou a doutora Oliveira, enquanto passava a mão pelo dorso ossudo de Fênix. "Sim, até agora tem comido pequenas porções", respondeu Ana. "Espero não estar forçando demais. Aparentemente você tem feito tudo certo. Vamos seguir nessa rotina de alimentação fracionada e ver como ele responde." Apesar das incertezas, Ana sentiu uma fagulha de esperança. A veterinária partiu prometendo voltar dali a alguns dias para acompanhar o progresso. A presença dela sempre deixava um rastro de tranquilidade, pois tornava tudo mais palpável. Se Fênix reagia, mesmo que pouco, era motivo para continuar lutando. Quando Marina apareceu na cozinha para o café da manhã, encontrou a mãe pensativa, olhando a agenda repleta de cobranças. Ana tentava organizar prazos e valores, mas a conta simplesmente não fechava. Mal teve tempo de colocar o café na xícara antes que uma caminhonete de cor escura estacionasse no pátio. Uma nuvem de poeira se levantou, chamando atenção. Foi o bastante para fazê-la fechar a agenda e respirar fundo, prevendo problemas. O homem que saiu do veículo usava gravata e trazia uma prancheta, claramente alguém enviado pelo banco. Ele cumprimentou Ana com um ar profissional e, sem cerimônias, começou a listar as pendências do financiamento. Falou em prazos que expirariam em breve, alertou sobre a possibilidade de medidas judiciais. Um discurso seco, objetivo, que deixava no ar a sensação de que qualquer esforço seria insuficiente. "Daremos um prazo muito limitado para a senhora regularizar a situação. Caso contrário, haverá visita de um avaliador para verificar as condições da propriedade", anunciou sem rodeios. "Espero que entenda a gravidade da situação." Ana assentiu, a garganta travada. Sabia que a fazenda corria risco. Nas últimas semanas, tudo parecia caminhar para um desfecho trágico. Após a partida do homem do banco, voltou para dentro, encontrando Marina comendo em silêncio, o rosto visivelmente preocupado. "Mãe, o que podemos fazer?" perguntou a filha, largando a colher na tigela. "Ainda não sei, mas vamos descobrir juntas", respondeu Ana, tentando parecer confiante. A manhã prosseguiu tensa. Mesmo as tarefas rotineiras, dar ração às poucas vacas, checar as cercas, verificar a bomba de água, pareciam mais pesadas devido ao clima de incerteza. Na hora do almoço, Marina se esforçava para manter a conversa sobre assuntos leves, mas Ana mal tocou na comida, preferindo voltar ao estábulo para verificar Fênix. Encontrou o potro meio sonolento, descansando sobre a palha, mas levantou-se assim que a viu. "Ei, garotão, como está hoje?" murmurou Ana, fazendo um leve carinho em seu pescoço. "Me dê um sinal de que tudo isso vai valer a pena." Foi nesse instante que ouviu o som de um carro velho, com motor batendo alto, estacionar diante da casa principal. Ao sair para ver quem era, teve uma surpresa indigesta. Ricardo, seu ex-marido, havia chegado sem aviso. Trazia uma expressão fechada, como se já estivesse disposto a discutir. "Acho que faz tempo que não sou convidado para ver a fazenda, então vim por conta própria", disparou ele, tentando soar irônico.
O que quer aqui, Ricardo? Ana perguntou, contendo a vontade de gritar. Tenho direito à metade de tudo, lembra? Inclusive do que sobrou desse lugar. Não vou simplesmente ficar de braços cruzados enquanto você torra o resto do patrimônio em apostas malucas. Ele lançou um olhar em direção ao estábulo, onde Fênix se encontrava. Marina, que viera ver a movimentação, parou ao ouvir as palavras do pai. O clima pesou imediatamente, e a menina soltou um protesto. Pai, a mamãe está fazendo o que pode para salvar a fazenda. Você nunca se importou antes. Não se meta, Marina. Isso é assunto de adulto. Ricardo franziu a testa, impaciente. Ana não conseguiu mais segurar a indignação. Falou num tom firme, quase sussurrado, mas com toda a raiva acumulada. Você abandonou a gente quando as dívidas começaram. Deixou-me sozinha para lutar contra um bando de credores, agora aparece querendo exigir sua parte? Exatamente. Tenho direitos. E se essa fazenda não se sustentar, vou exigir a venda. A expressão dura de Ricardo deixou claro que ele não fazia ameaças vazias. O barulho da discussão se espalhou pelo quintal. Alguns funcionários da fazenda pararam o que estavam fazendo para observar de longe. Marina sentia as lágrimas querendo sair, mas manteve o queixo erguido. Ana apertou os punhos e apontou para o caminho de volta. Você não vai levar nada agora. Estamos tentando nos reerguer, então faça o favor de sair da minha propriedade. Ricardo hesitou, notando que não teria colaboração alguma no momento. Deu de ombros e virou as costas, prometendo voltar. O rastro de ressentimento pairou no ar como um veneno invisível. Marina tentou se aproximar da mãe para acalmá-la, mas Ana apenas respirou fundo e voltou ao estábulo, procurando o refúgio ao lado de Fênix. Enquanto passava as mãos no pelo do cavalo, recordou-se de todas as conversas que tivera com Dra. Oliveira sobre tratamentos e suplementos. Precisaria de cada centavo, mas também havia uma pilha de boletos para pagar. Agora Ricardo aparecia querendo forçar uma venda. E no horizonte pairava ainda a sombra do banco. Tudo convergia para uma única palavra: desespero. Pouco tempo depois, um dos peões comentou com Ana que Carlos Nogueira andava espalhando boatos na cidade de que ela estava arruinada e que, em breve, a fazenda IP Vermelho estaria disponível por um preço de banana. Ouvindo isso, Ana sentiu-se pequena. O mundo parecia desabar sobre seus ombros. Porém, ao ver Fênix esboçando pequenos sinais de força, recordou por que comprara aquele cavalo. Precisava manter a esperança, mesmo que frágil. Quando o sol já escorregava rumo ao poente, um outro carro apareceu. Ana pensou que fosse algum cobrador, mas era apenas um amigo de longa data, que a procurava para oferecer solidariedade e comentar sobre os rumores. Ele trouxe um saco de ração, afirmando que não podia ajudar muito financeiramente, mas quis contribuir de alguma forma. Aquela gentileza fez as lágrimas de Ana brotarem, um misto de gratidão e cansaço. O fim de tarde encontrou Ana e Marina sentadas na varanda, partilhando um silêncio pesado. Até Fênix parecia perceber a tensão, pois relinchava inquieto dentro do estábulo. Ana foi até lá, tentando acalmar o cavalo, e encontrou a filha chorando baixinho, encostada na porta. Eu tenho tanto medo de te ver perder tudo, confessou Marina, enxugando as bochechas com as costas das mãos. E também tenho medo por Fênix. E se a gente não conseguir cuidar dele a tempo? Ana se abaixou ao lado da filha, envolvendo-a em um abraço. Eu também tenho medo. Mas não vamos desistir. Enquanto tivermos chance, lutaremos com tudo que temos. Elas passaram um bom tempo ali, Marina apoiada no ombro da mãe, e Ana acariciando a crina de Fênix. Quando já escurecia, o celular de Ana tocou novamente. Era do banco. Outra cobrança. Dessa vez, o funcionário deixava claro que a avaliação da propriedade seria marcada em breve e que era preciso pagar ao menos uma parte considerável da dívida antes disso, ou as consequências seriam graves. Terminada a ligação, Ana guardou o celular no bolso, tentando sufocar a angústia. Ainda teve ânimo para dirigir-se ao potro e falar com mansidão. Você vai ficar bom, Fênix, e nós vamos superar isso. De alguma forma. Dra. Oliveira, ao saber do clima tenso, voltou no fim da noite. Conversou rapidamente com Ana e Marina, ressaltando que não havia cura mágica para os problemas, mas qualquer progresso de Fênix já era motivo para não desistir. Relembraram que o potro ainda estava melhorando, nem que fosse a passos lentos.
Antes de sair, a veterinária deixou um frasco de vitaminas e garantiu que passaria ali mais vezes para monitorar as coisas de perto. Quando a noite já ia avançada, Ana foi checar as baias e as trancas do celeiro. Ficou ali por algum tempo, recostada na parede de madeira, a cabeça cheia de cálculos e prazos. Precisava arranjar recursos se quisesse manter a fazenda até o fim do mês. Deu uma última olhada em Fênix e murmurou algo como: "Aguente firme, garoto." Então fechou a porta e caminhou para casa, meio derrotada. Já era quase meia-noite quando Ricardo decidiu partir, mas não sem antes deixar uma última flechada de veneno. Ele parou a caminhonete ao lado do terreiro e, sem sequer descer, gritou pela janela: "Você não vai conseguir segurar esse lugar, Ana. Se quiser diminuir prejuízos, me procure antes que seja tarde." O motor roncou e o carro sumiu na estrada de terra, deixando um rastro de poeira sob a lua. Ana prendeu a respiração por alguns segundos, sentindo o coração disparado. Assim que entrou em casa, encontrou Marina, os olhos vermelhos de preocupação. As duas se abraçaram em silêncio, dividindo a dor e a vontade de resistir. Por fim, quando estava a caminho do quarto, Ana notou um envelope escorregando por baixo da porta de entrada. Teve um mau pressentimento imediato. Pegou-o com mãos trêmulas. No canto superior, o emblema do banco. Abriu a carta, leu rapidamente e percebeu que o prazo estabelecido era menor do que qualquer estimativa que tinha na cabeça. Ela sentiu o chão sumir sob os pés, calculando mentalmente o pouco tempo que restava para quitar parte da dívida. Emudecida, recuou um passo, apertando a carta contra o peito, como se aquilo pudesse proteger seu coração assustado. O céu estava tingido de rosa quando Ana deixou a casa, balançando um molho de chaves na mão. A brisa matinal lhe trazia ao rosto um alívio momentâneo, um sopro de renovação que contrastava com o peso das contas atrasadas. Com o prazo do banco cada vez mais apertado, todas as soluções pareciam insuficientes. Mas havia ainda uma chama de esperança, a mesma que reluzia nos olhos de Fênix a cada novo dia. Marina já estava no estábulo, oferecendo pequenas porções de ração ao potro. O animal ainda era visivelmente magro, mas sua postura parecia mais firme, e sua pelagem, antes tão sem vida, começava a ganhar um brilho suave. Quando Ana se aproximou, notou que Fênix farejava com mais apetite. "Bom dia, mãe", saudou Marina mostrando um leve sorriso. "Ele está comendo direitinho desde cedo." "Isso é ótimo", Ana respondeu, acariciando o pescoço de Fênix. "Parece que vai aguentar o ritmo." A veterinária doutora Oliveira chegaria a qualquer momento para avaliar o estado do potro. Ana sentia um frio na barriga sempre que pensava nos custos dos suplementos e tratamentos indicados, mas esperava que o investimento valesse a pena. Precisava acreditar em alguma solução que tirasse a fazenda do sufoco. No meio da manhã, um velho carro parou diante da sede. Nele vinham dois homens que Ana reconheceu como clientes do pequeno serviço de leite que ainda mantinha na propriedade. Eles mencionaram preocupações com a possibilidade de a fazenda fechar as portas, mas disseram estar dispostos a continuar comprando a produção, mesmo que pequena. Era um respiro financeiro, embora modesto. "Reconhecemos seu empenho, dona Ana", falou um dos homens, enxugando o suor na testa. "Se precisar de algo, mesmo que seja divulgação ou ajuda com transporte, pode contar conosco." Ana agradeceu comovida. Em outro momento, teria convidado aqueles senhores para um café demorado na cozinha. Mas agora sua cabeça latejava com compromissos e prazos. Afinal, a conversa com o banco na noite anterior deixara claro que ela precisava de uma quantia significativa em pouquíssimo tempo. Pouco depois, doutora Oliveira estacionou o carro e cumprimentou Ana e Marina com um aceno. Entrou no estábulo, abrindo sua maleta de instrumentos. Enquanto verificava o pulso de Fênix e apalpava seu peito, a veterinária fez perguntas sobre a rotina de exercício. "Ele tem feito caminhadas leves? Alguma corrida, nem que seja em ritmo lento?" "Estamos tentando, mas ele ainda se cansa rápido", explicou Marina, observando o potro balançar as orelhas. "Às vezes, parece até que quer se esforçar mais, mas as pernas não acompanham." "É normal, considerando o estado que chegou aqui. Vocês estão indo bem. Vamos incrementar a alimentação com alguns suplementos. Também seria importante começar exercícios específicos de fortalecimento", concluiu a veterinária, anotando algo num bloco de papel.
Ana olhou para Marina, que arregalou os olhos, ansiosa para pôr em prática qualquer técnica de recuperação que acelerasse a melhora de Fênix. Em silêncio, elas pensavam no custo de mais suplementos, mas era um passo necessário. A veterinária terminou as verificações, colocou de volta seus instrumentos na maleta e, com um ar de otimismo controlado, deu um tapinha no ombro de Ana. Se continuarmos assim, pode ser que Fênix esteja apto a participar de pequenas exibições ou de um torneio local em breve. Já ouviram falar do evento que vai acontecer na cidade vizinha? Marina virou o rosto para a mãe, os olhos brilhando. Eu soube de algo, mas não achei que fosse relevante. Parece que tem premiação em dinheiro, certo? Nada muito grande, mas qualquer valor pode ajudar, completou a Dra. Oliveira antes de se despedir. A ideia acendeu uma nova centelha de esperança em Ana. Uma competição, mesmo pequena, poderia atrair olhares de patrocinadores ou, quem sabe, garantir uma quantia que ajudasse a diminuir a dívida. Mas havia tantas incertezas no caminho que só de pensar já sentia o peso de cada obstáculo. No fim da tarde, reuniu todos que ainda trabalhavam na fazenda, poucos funcionários, mas fiéis, e explicou a situação com sinceridade. Falou das ameaças do banco, dos problemas com Ricardo exigindo a venda e pediu apoio. A proposta era trabalhar em conjunto para melhorar o máximo possível as instalações do estábulo e do pequeno pasto onde Fênix daria seus primeiros passos de treinamento mais avançado. A reação foi positiva. Um ajudante se ofereceu para consertar cercas, outro prometeu ficar de olho nas reservas de ração. Um terceiro disse que conhecia um fornecedor que poderia fazer um preço melhor de suplementação. Apesar do cansaço, Ana sorriu ao perceber que não estava completamente sozinha nessa empreitada. No dia seguinte, logo cedo, as atividades se intensificaram. Marina dedicou-se integralmente ao potro, orientada pela Dra. Oliveira, que mandava mensagens de voz com instruções sobre alongamentos e breves corridas pela manhã. Para evitar lesões, tudo acontecia de maneira suave. Marina andava com Fênix a passos lentos, depois o deixava trotar poucos metros. Feito isso, dava um intervalo para a recuperação. Houve alguns tropeços, mas no geral o potro reagia bem. Enquanto isso, Ana corria atrás de negociações. Ligava para compradores de gado, tentava renegociar dívidas com fornecedores de grãos, verificava se podia vender alguma máquina antiga para cobrir parte das despesas. Em cada ligação, recebia reações distintas. Alguns se prontificavam a ajudar, outros a desencorajavam, e havia aqueles que a ignoravam por completo, certos de que o destino da fazenda era o fracasso. No início da noite, chegou a notícia de que o banco concedera uma ligeira prorrogação no prazo, desde que Ana mostrasse algum pagamento parcial em poucos dias. Era um alívio, mas insuficiente. Ela sentia a necessidade de algo mais concreto. E no fundo sabia que Fênix podia ser esse trunfo, se conseguisse se recuperar a tempo. Dona Rosa, a vizinha de terras modestas, apareceu trazendo um saco de ração e um punhado de folhas verdes que colhera com cuidado. Explicou que aquilo tinha boas propriedades nutritivas para cavalos debilitados. Ana agradeceu imensamente. Aquelas demonstrações de solidariedade a faziam lembrar que a vida na zona rural ainda guardava laços de comunidade. Nesse mesmo dia, Marina terminou o treino básico com Fênix, no pequeno cercado improvisado. O cavalo ofegava, mas aguentara mais tempo de trote do que no dia anterior. O olhar de satisfação de Marina contagiava até quem assistia de longe. Ela limpou o suor do rosto e acariciou a crina de Fênix. "Você é incrível, garoto!" exclamou com orgulho. Ana, que estava por perto, não pôde deixar de se emocionar vendo a cena. No meio de tantas preocupações, presenciar aquele progresso lhe dava gás para seguir. Contudo, nem tudo era encorajador. No fim da tarde, um estranho boato começou a circular, dando conta de que Carlos Nogueira andava recolhendo informações sobre a fazenda e pressionando o banco. Falavam que ele planejava arrematar as terras por um valor ínfimo, assim que a execução da dívida fosse oficializada. Ana ouviu isso de um fornecedor e sentiu um arrepio. A cada passo que dava em direção à recuperação de Fênix, Carlos parecia cerrar ainda mais o cerco. Mesmo assim, ela decidiu concentrar-se no que era urgente, manter o potro se recuperando e reunir qualquer recurso que pudesse atrasar ou impedir a tomada de suas terras. No terceiro dia de treinos,
Marina conseguiu fazer Fênix enfrentar um pequeno obstáculo de madeira, simples, só para testar sua agilidade. O cavalo hesitou por um momento, mas então, impulsionado pelas palavras carinhosas de Marina, saltou de modo desajeitado, porém bem-sucedido. Apesar de quase esbarrar a pata na tábua, não caiu nem se machucou. A empolgação tomou conta de todos que viram a cena. Seu Damião, o peão mais experiente, até arriscou um "Esse menino vai longe, sim senhora", e arrancando risadas dos demais. No entanto, mais tarde, uma sombra pairou no ar. Algumas cabeças se viraram para da estrada ao ouvirem um ronco familiar de motor. Era Ricardo que surgia com cara fechada. Ele desceu do carro sem cumprimentos. Foi direto ao ponto, dizendo que tinha falado com um advogado e que considerava a possibilidade de exigir sua parte no inventário, já que o casamento terminara e havia bens a dividir. Cada palavra soava como um chicote de ressentimento. Já deixei bem claro que não vou ver essa propriedade ruir por uma teimosia sua. Ou vende parte das terras ou vou levar o assunto ao tribunal. Ele olhou para o cercado onde Fênix estava. E essa ideia de apostar em cavalo? Absurdo. Ana tentou manter a calma, mas seu temperamento explodiu. Quem é você para chamar meu esforço de absurdo? Absurdo é ter me deixado com uma fazenda endividada e agora aparecer bancando o Salvador. Marina, que estava ao lado, tentou intervir, mas Ricardo a ignorou, partindo em direção ao carro. Vou dar mais um tempo. Se não resolverem, eu resolvo na justiça. Com o barulho do carro se afastando, Ana recobrou o controle, sentindo o coração disparado. Sentiu vontade de chorar, mas se conteve. Como se para aliviar, recebeu um aviso de Dona Rosa que havia conversado com um contato a respeito de patrocínios para jovens cavalos em competições regionais. Não era nada certo, mas havia uma chance de alguém se interessar por Fênix se ele demonstrasse potencial. No fim daquele dia cheio, o corpo de Ana doía e a mente fervilhava. As dívidas, as ameaças de Ricardo e os boatos de Carlos deixavam o futuro enevoado. Mas ali estava Fênix, respirando com mais vigor, dando saltos minúsculos porém promissores e enchendo os olhos de Marina de brilho. Ana resolveu investir o que lhe restava de dinheiro em rações melhores e no conserto de uma parte da pista de treinamento improvisada, consciente de que era um risco enorme. Quando a noite caiu, um silêncio denso cobriu a propriedade. A maioria dos funcionários já dormia, exaustos pelas tarefas diárias. Ana ficou revisando papéis na mesa da cozinha até tarde, com um abajur fraco iluminando as contas. Ia e vinha até o estábulo, checando se tudo estava trancado e se Fênix descansava bem. Em uma dessas rondas, viu um vulto na penumbra. Seu coração disparou, mas ao chegar perto, não encontrou nada além de sombras movidas pela brisa. Voltou para dentro, bebendo um copo d'água para acalmar os nervos. Precisava de sono, mas a ansiedade não a deixava fechar os olhos. Por volta de meia-noite, sentiu-se vencida e decidiu se deitar. Deixou a luz do corredor acesa, caso fosse necessário sair às pressas. Marina também já estava no quarto, exausta e envolta em sonhos de conquistas e saltos perfeitos. Quando o relógio já passava das 2 da manhã, um ruído repentino cortou o silêncio. Um estalo na direção do estábulo, como se algo metálico estivesse sendo mexido. Ana se levantou de um pulo, os cabelos em desalinho, o coração pulsando como tambor. Correu para fora, temendo que alguém estivesse tentando envenenar Fênix ou soltar o cavalo. O ar noturno estava frio e carregava uma tensão que fez seus pelos se arrepiarem. Então, ela ouviu um sussurro e passos apressados se perdendo na escuridão. A porta do estábulo balançava levemente, como se tivesse sido forçada. Ana agarrou uma lanterna e avançou, chamando por algum funcionário, mas ninguém apareceu. E foi naquele instante que compreendeu a gravidade da situação. Alguém realmente tentava sabotar sua esperança de sobrevivência. Lá fora, no entanto, um barulho suspeito na escuridão chamou a atenção de Ana. O rangido da tranca do estábulo e passos sorrateiros na direção de Fênix. Ana segurou a respiração quando ouviu o rangido na porta do estábulo no meio da noite. A lanterna em sua mão tremia levemente. Ainda podia sentir a adrenalina pulsando, lembrando-se de que, poucos segundos antes, sons de passos tinham ecoado pelo chão de terra. Ela correu para dentro, vasculhando cada canto, mas não encontrou ninguém além de Fênix, que parecia inquieto e agitado. O cavalo empinava a cabeça, revirava as orelhas e relinchava de forma estranha,
como se tivesse percebido uma ameaça. Sentindo o coração martelar no peito, Ana checou trancas e janelas. Nada parecia arrombado, mas uma sensação sombria permanecia no ar. Sem muitas respostas, ela decidiu montar guarda por mais um tempo, sentada num banco de madeira ao lado da baía do potro. A noite avançou em silêncio, exceto pelos movimentos esporádicos de Fênix, que fungava e balançava o rabo, desconfiado. Quando o primeiro clarão de sol surgiu, ela se levantou, dolorida e ainda com a cabeça latejando. Tinha dormitado por poucos minutos, mas era hora de retomar a rotina de cuidados. Precisava descobrir quem andava rondando o estábulo durante a madrugada e por quê. Mais uma vez, lembrava-se de Carlos Nogueira, que não escondia o desejo de vê-la fracassar. E havia também a possibilidade de algum funcionário desleal, movido por dinheiro ou ameaças. A lista de suspeitas crescia. No momento em que Ana se preparava para checar o local onde guardava a ração de Fênix, Marina apareceu correndo, ofegante, os cabelos presos num rabo de cavalo desalinhado. "Mãe, você não vai acreditar." Ela puxou o braço de Ana, levando-a até um canto do depósito. Havia um saco de ração aberto com a parte interna revirada. A textura não era a mesma de sempre, e ao pegar um punhado, Ana notou que havia um pó branco grudado nos grãos. Um odor diferente se misturava ao cheiro de milho moído. "Quem fez isso?" Marina perguntou, a voz embargada. "Se Fênix tivesse comido..." Ana sacudiu a cabeça perturbada. "Precisamos jogar tudo fora, agora, e limpar bem os baldes." Ela lançou um olhar grave para a filha. "Com certeza tentaram envenenar nosso cavalo." A fúria se misturou ao pavor de imaginar o que teria acontecido se ela não tivesse percebido a tempo. Imediatamente, elas descartaram o saco de ração e limparam cada vasilha e coxo que pudesse ter sido contaminado. Em silêncio, Ana amaldiçoava a covardia de quem tentara sabotar sua última esperança de recuperar a fazenda. Alguns funcionários chegaram em seguida para iniciar as tarefas diárias e encontraram Ana e Marina com o rosto fechado, terminando de organizar o que restou de ração limpa. A tensão era palpável. Um dos peões, seu Damião, cruzou os braços e coçou a barba, preocupado. "Que mundo é esse, dona Ana? Estão querendo pôr fim no cavalo?" O homem baixou o tom de voz. "Isso passa dos limites." Havia nervosismo também entre os demais. Um deles comentou que o pagamento estava atrasado há semanas, deixando claro que a situação financeira da fazenda estava afetando a todos. Ana tentou explicar que fazia o possível, mas o receio de perder o emprego ou de não receber o salário pairava no ar, e ela percebia que não era justo culpá-los pela frustração. No meio daquelas discussões, o ronco de um carro surgiu na entrada principal. Para sua surpresa, era Ricardo, o ex-marido, mais uma vez. Desceu com a costumeira expressão de desdém e foi direto ao ponto diante de todos. "Fiquei sabendo de problemas aqui. Sinceramente, Ana, não entendo por que você insiste em manter algo que está desmoronando." Ele ajeitou a gola da camisa. "Se vendermos parte das terras, você consegue algum dinheiro para quitar as dívidas, e eu a minha parcela." Ela respirou fundo, tentando não perder a calma na frente dos funcionários. "Ricardo, não é hora para isso. Agora estamos lidando com algo mais urgente. Alguém entrou aqui e mexeu na ração de Fênix." Ele lançou um olhar indiferente. "É uma pena. Mas você sabe que esse cavalo não vai te salvar." Antes que a discussão explodisse, Marina interveio, dizendo que Fênix era sim a última chance da fazenda, e que Ana estava lutando todos os dias para conseguir mantê-lo saudável. Ricardo apenas deu de ombros e seguiu para o carro, murmurando algo sobre advogados e prazos legais. Nem bem ele partira, outro veículo apareceu. Desta vez, o próprio Carlos Nogueira. Sem cerimônia, atravessou a porteira, foi até o celeiro e olhou ao redor, como se estivesse inspecionando o lugar. Quando Ana chegou perto, ele soltou um sorriso enviesado. "Parece que a sua situação está pior a cada dia, não? Ouvi dizer que até tentaram envenenar seu cavalo milagroso." Havia escárnio na voz dele. Ana sentiu o sangue ferver. "Se foi você quem fez isso, vai se arrepender." "Eu?" Ele ergueu as sobrancelhas, fingindo indignação. "Não me rebaixo a esse nível. Mas se quiser, posso comprar esse seu potro por um valor simbólico. Resolveria algumas das suas contas, ao menos."
Marina surgiu ao lado da mãe, o semblante rígido. Nós não estamos à venda, Carlos. Nem a fazenda, nem Fênix. A menção direta ao cavalo fez Carlos desviar o olhar para a baia, onde Fênix relinchava, alheio à tensão humana. Ele pareceu se divertir com a determinação de Marina, mas não prolongou o assunto. Apenas deu um tapinha irônico na lateral de seu próprio carro. Pois bem, se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. E arrancou empoeirando o pátio. Aquela presença inesperada de Carlos encheu a todos de apreensão. Quando se recolheram para almoçar, o clima estava pesado. Ana sentou-se à mesa com os poucos funcionários que permaneceram, mas quase não tocou na comida. Pensava em como fortalecer a segurança da fazenda sem dinheiro para contratar vigias ou reforçar as portas. Precisava de soluções urgentes, mas cada desafio parecia maior do que o anterior. Depois do almoço, Dra. Oliveira apareceu para conferir Fênix. Ao ouvir sobre a suposta tentativa de envenenamento, ficou alarmada. Você já tem problemas demais com dívidas e agora esse tipo de sabotagem? Precisamos reforçar a vigilância e garantir que Fênix coma apenas o que vocês supervisionarem. Ana concordou com as mãos trêmulas. Não posso perder o único cavalo que talvez nos salve. No meio da conversa, Marina se afastou para o canto do estábulo, tentando engolir o choro. A pressão dos últimos dias estava se acumulando. Ver a mãe em perigo, o risco de perderem a fazenda, a possibilidade de alguém ferir Fênix. Ela passou a mão pelos olhos, limpando as lágrimas que teimavam em cair. Pensava no quanto sonhara em participar de competições, e de repente, até mesmo o básico, a segurança do animal, estava ameaçado. Nessa hora, Dona Rosa apareceu como um anjo, trazendo um dos cachorros que cuidava em sua propriedade. Um animal de médio porte, ainda jovem, mas alerta. Ela ofereceu o cão para rondar o estábulo à noite, garantindo uma segurança extra. Ana ficou emocionada com o gesto, pois sabia o valor que aquele animal tinha para a vizinha. Sei que não é muita coisa, mas ele late alto a qualquer movimento estranho, explicou Dona Rosa. Espero que ajude. É mais do que suficiente, Dona Rosa. Obrigada de coração. Com o cachorro agora montando guarda nas noites seguintes, Ana pôde ao menos dormir com um pouco menos de sobressalto. A rotina continuou. Marina treinava Fênix de forma leve, fazendo curtos trotes e exercitando o cavalo para aumentar sua resistência. A cada novo dia, percebia-se um pequeno avanço, uma passada mais firme, um relincho mais vigoroso ou um brilho inegável nos olhos do potro. Entretanto, na vila mais próxima, as fofocas sobre a falência iminente da fazenda IP Vermelho aumentavam. Um comerciante disse a Ana que muitas pessoas acreditavam que ela não passaria do mês. Sussurros davam conta de que Carlos estaria colocando dinheiro em outras fazendas da região, alimentando a ideia de que Ana logo jogaria a toalha. Apesar desses rumores, algumas vozes de apoio surgiram. Um proprietário de um raras pequeno, mas respeitado, elogiou a coragem de Ana em tentar recuperar um animal tão debilitado. Sugeriu que, se o potro mostrasse resultados, poderia conversar sobre um patrocínio discreto. Para Ana, era uma faísca de esperança, por menor que fosse. Nesse clima de altos e baixos, a semana se arrastou. Fênix, agora mais protegido, seguia melhorando gradativamente, mas os prazos financeiros não davam trégua. Ricardo continuava ligando para exigir acordos, enquanto Carlos espreitava como se esperasse a hora exata de dar o bote final. Foi em uma madrugada fria que o cão de Dona Rosa latiu intensamente, assustando a todos. Ana saiu correndo com uma lamparina, os pés afundando no barro úmido após uma chuva rápida. Não encontrou sinal de invasores, mas o pânico se espalhou entre os funcionários. Aquela era a terceira noite em que o cachorro se agitava, farejando presença de estranhos. Quem quer que fosse, se mantinha à espreita. Ainda estava escuro quando Ana resolveu entrar de volta na cozinha. Preparou café, tentando clarear a mente sobre o próximo passo. O cão se acalmara, mas o pressentimento de que algo ruim aconteceria não saía de sua cabeça. Precisava de um fôlego, de uma vitória, algo que encorajasse a todos a não desistir. No instante em que o primeiro raio de sol atravessou o estábulo, veio um som de batidas urgentes na porta da frente. Era seu Damião, ofegante, com o rosto pálido de preocupação. "Dona Ana, a senhora precisa ver isso!" Ele exclamou, tentando recobrar o fôlego.
Alguém deixou um bilhete ameaçador pregado na baia do Fênix. Quando Ana se aproximou da baia do Fênix, o bilhete que lhe haviam contado ainda estava lá, preso com um prego enferrujado na madeira. Ela leu as palavras em voz baixa, cada sílaba lhe pesando como chumbo. Vende de uma vez ou perca tudo. O papel, amarelado e amassado, carregava um tom de ameaça direta. Um arrepio percorreu sua espinha ao imaginar que alguém tinha entrado ali durante a madrugada, tão perto do potro, sem que ninguém percebesse. Marina chegou logo depois, o rosto preocupado, o olhar correndo do bilhete para a mãe. Mãe, quem faria isso? Perguntou, tentando manter a voz firme, mas soando assustada. Não sei, filha, mas quem quer que seja, deixou claro o recado. Ana arrancou o papel, amassando-o com força na mão. Isso passa dos limites. Fênix, ainda mais ansioso depois de tantas noites agitadas, relinchou e balançou a cabeça, como se reagisse ao clima pesado. O cão que Dona Rosa tinha emprestado, postado perto da porta do estábulo, rosnava baixo, farejando o ar. Parecia ainda sentir algum cheiro estranho. Ana fez um afago em Fênix, tentando transmitir calma. Calma, garoto. Não vamos deixar que nada de ruim aconteça a você. Ela e Marina se puseram a analisar o perímetro, verificando pegadas ou qualquer sinal que pudesse indicar quem deixara o bilhete. Encontraram marcas indistintas de botas, mas as próprias pisadas dos funcionários misturavam-se ao barro e ao resto de palha espalhada pelo chão. Sem uma pista clara, restava apenas o peso da incerteza. Na cozinha, pouco mais tarde, o clima era de abatimento. Alguns funcionários se mostravam assustados com a possibilidade de alguém perigoso rondando a fazenda. Outros, já céticos em relação às dificuldades financeiras, começavam a murmurar que era melhor aceitar qualquer oferta de venda antes que tudo se perdesse. O atraso nos salários e a falta de perspectiva reforçavam a sensação de que a fazenda IP Vermelho caminhava para o fim. Ana tentava passar determinação, mas seus olhos atraíam ao deixarem transparecer tristeza e cansaço. Precisava manter a fé, mas a situação complicava cada vez mais. Além do medo de mais sabotagens, havia também a ameaça de o banco tomar a propriedade se não recebesse o pagamento parcial em breve. E, para coroar a tensão, Ricardo continuava aparecendo, insistindo na venda imediata, e Carlos rondava como um abutre esperando o momento de abocanhar as terras. Mãe, nós não vamos desistir, não é? Marina perguntou com uma xícara de café pela metade à frente. É claro que não, respondeu Ana, levando a mão ao ombro da filha. Se formos embora agora, quem vai cuidar do Fênix? E de tudo que construímos? Marina abaixou a cabeça, assentindo. Era difícil ver a mãe assim sobrecarregada, porém também não suportava a ideia de deixar Fênix ou de admitir a derrota. Pensou no treino da tarde e decidiu que, acontecesse o que fosse, continuaria o programa de reabilitação do potro. Na hora do almoço, o assunto do bilhete ameaçador monopolizou a conversa. Alguns peões sugeriram fazer rondas noturnas em duplas para proteger Fênix e evitar qualquer nova invasão. Ana concordou, sentindo-se grata pela solidariedade, mas ciente de que todos estavam no limite do cansaço. Enquanto isso, Doutora Oliveira apareceu para realizar a vistoria rotineira em Fênix. Ela ouviu com preocupação sobre as ocorrências noturnas e analisou o potro com a testa franzida. Ele está mais arisco, o que é normal após tantas ameaças ao redor. Mas do ponto de vista físico, notei progressos. A veterinária conferiu as patas traseiras, conferiu a pulsação. O trabalho de fortalecimento está funcionando. Logo poderemos tentar exercícios mais desafiadores. Marina, que se mantinha ao lado, não pôde esconder um sorriso. Em meio a tantas más notícias, aquela era uma luz. Se Fênix conseguisse demonstrar ainda mais recuperação, talvez a ideia de participar de algum evento local se tornasse concreta. Ana, por outro lado, tinha as dívidas latejando na mente. Não apenas as despesas do potro, mas as contas de luz, água, alimentação dos funcionários, parcelas bancárias. Mesmo assim, as palavras da doutora Oliveira acenderam um fio de otimismo. Precisava focar em soluções. No início da tarde, porém, a realidade voltou com força. Um funcionário trouxe a correspondência e, no meio de anúncios de lojas e panfletos de cobrança, havia mais um aviso formal do banco. Ana quase não teve coragem de abrir, mas o fez. A carta informava que um avaliador da instituição viria em breve para inspecionar a fazenda, verificar as condições
e estimar o valor de mercado. Eles podem usar esse relatório para decidir se vão nos executar, explicou tensa a um dos peões que perguntou sobre a carta. Se a avaliação for muito baixa, conseguem permissão para tomar a propriedade mais rápido. O que Ana menos precisava era de uma visita bancária, pois a fazenda IP Vermelho mal se sustentava. Cercas quebradas, pastos ressecados, barracões vazios. Qualquer avaliador sairia dali com a conclusão de que o lugar estava perto da falência, a menos que de alguma forma ela conseguisse demonstrar ter renda ou perspectivas de lucro suficientes para cobrir as dívidas. Foi então que, entre cochichos, Marina mencionou novamente o torneio de exibição que se aproximava na região. Se Fênix estivesse em condições, a premiação poderia, no mínimo, oferecer um alívio nas contas e, quem sabe, atrair patrocinadores. Ana pensou no risco de colocar o potro numa prova tão cedo, mas também enxergou uma chance. Precisava de algo que convencesse o banco a dar um pouco mais de prazo. Não podemos nos dar ao luxo de esperar, mãe, disse Marina, os olhos cheios de determinação. Se apostarmos tudo nesse torneio, talvez chame a atenção de alguém disposto a investir. Se a gente ganhar algum prêmio, Ana suspirou pensativa. É arriscado, e se não conseguirmos nada? A manhã clareou mais rápido do que Ana esperava. Ela praticamente não dormira, preocupada com a visita antecipada do avaliador do banco. Antes mesmo de o sol despontar no horizonte, já estava em pé, dando instruções aos funcionários e tentando passar um ar de confiança que ela mesma não sentia. Uma brisa leve agitava as árvores secas em volta da sede, como se anunciasse o início de um dia decisivo. Marina despertou ao som de passos apressados pelo quintal. Vestiu-se e foi direto ao estábulo, encontrando a mãe discutindo com dois homens que verificavam se havia algum reparo de última hora por fazer. "Bom dia, mãe", disse a filha, meio sem fôlego, após a corrida. "Bom dia." Ana lançou um olhar de cansaço para Marina. "Dormiu bem?" "O suficiente para aguentar o tranco de hoje." "E Fênix, como está?" Ana indicou com a cabeça a baia do cavalo e as duas entraram. Fênix parecia inquieto, mexendo as orelhas a cada ruído. Talvez também percebesse a tensão no ar, pois relinchava baixinho sempre que alguém se aproximava. Apesar disso, mantinha o porte mais firme do que há algumas semanas. O pelo antes opaco agora tinha um leve brilho, resultado dos cuidados diários e da mudança na alimentação. Marina sorriu ao notar que, na última semana, o potro ganhara um pouco de peso. As costelas estavam menos visíveis. Enquanto Marina dava uma rápida atenção ao cavalo, Ana respirou fundo, lembrando-se da mensagem recebida na véspera. O avaliador chegaria a qualquer momento. Precisava mostrar que a fazenda ainda tinha salvação. Uma parte do seu plano incluía usar Fênix como prova de que a IP Vermelho possuía potencial de geração de renda, caso o animal participasse de competições e despertasse o interesse de patrocinadores. A movimentação no pátio indicou a chegada de alguém. Um carro escuro estacionou, e dele saiu um homem de meia idade, magro, trazendo uma pasta de couro debaixo do braço. O olhar era atento, analisando cada detalhe da propriedade. Ana caminhou até ele, mantendo a postura mais segura que conseguia. "Bom dia, sou Ana Moreira, proprietária da fazenda." Estendeu a mão, tentando soar gentil. "Bom dia", respondeu o homem em tom formal. "Sou Marcelo, representante do banco. Vim fazer a avaliação e coletar informações sobre o seu potencial de pagamento." Marina, que observava de longe, sentiu um arrepio. Marcelo carregava um semblante neutro e eficiente, mas era justamente esse aspecto profissional que causava medo. Aquilo não parecia uma visita cordial. Era um procedimento para decidir se a fazenda seria ou não tomada pelo banco. Ana concordou em conduzi-lo por cada canto da propriedade, já temendo as observações que poderiam prejudicar a avaliação. Eles passaram primeiro pela sede, onde algumas paredes apresentavam pintura descascada. Ana tentou desviar o foco comentando sobre as melhorias planejadas, mas Marcelo fazia anotações, lançando olhares críticos para portas, janelas e revestimentos antigos. A cada ranhura que o avaliador registrava, Ana sentia o coração apertar. Depois, seguiram para o pasto. O capim ralo e a terra esturricada pela seca mostravam que o gado não estava em boas condições. Marcelo perguntou sobre quantidades de animais,
faturamento com leite e venda de bezerros. Ana enumerou as dificuldades, mencionando o período de estiagem e os problemas financeiros que a impediam de comprar insumos de qualidade. Ele anotou tudo sem mudar a expressão. Então, chegaram ao estábulo. Alguns peões trabalhavam para deixar o lugar minimamente arrumado, amarravam feixes de feno, limpavam o corredor. Marcelo observou o espaço, avaliou as baias, reparou na falta de equipamentos modernos. Quando avistou Fênix, inclinou a cabeça. Era visível que o potro, embora em recuperação, ainda tinha corpo frágil para um animal de suposta linhagem nobre. E este é o seu trunfo? Ele alçou uma sobrancelha. Sim, este é Fênix. Ana se aproximou do cavalo, abrindo a porta da baia. Quando o comprei, estava bem pior. Agora ele apresenta evoluções surpreendentes, segundo a veterinária. Pode ser registrado para competições e já temos um pequeno interesse de patrocinadores locais, se tudo der certo. Marcelo deu 2 passos para a frente, analisando o potro. Parecia cético, mas permitiu que Ana explicasse brevemente o progresso de Fênix e a possibilidade de participar de um torneio regional em breve. Marina então puxou o cavalo para fora da baia, caminhando com ele pelo corredor. Fênix, relutante no início, acabou mostrando passadas mais confiantes do que se esperava. Ele saltou algumas barras baixas na semana passada, comentou Marina, com um brilho de esperança nos olhos. Marcelo anotou algo na prancheta, ainda sem dar sinais de empolgação. Vocês acham que ele vai gerar lucro a ponto de cobrir a dívida em aberto? Ana gelou por dentro. A pergunta era direta e dura. Justo no momento em que ela tentava mostrar o potencial de Fênix, vinha aquela realidade impiedosa. O banco queria garantia financeira, não apenas sonhos. Ainda assim, respirou fundo e argumentou que, se fosse dado um pouco mais de tempo, Fênix poderia se tornar um competidor de renome, e a divulgação traria renda, sem falar nos prêmios. Enquanto o avaliador terminava de tomar notas, o som de uma caminhonete chamou a atenção de todos. Era Dona Rosa e mais alguns vizinhos que vinham oferecer ajuda. Um trazia um engradado de ovos frescos para a cozinha da fazenda, outro, um saco de ração suplementar que comprara a preço de custo. Ainda havia quem viesse apenas dar palavras de incentivo. O pequeno grupo desceu, cumprimentou Ana e Marina e lançou um rápido olhar de curiosidade para o avaliador. Viemos dar uma força, explicou Dona Rosa, indicando o saco de ração. A Fazenda IP Vermelho já ajudou muito a nossa comunidade, agora é hora de retribuirmos. Marcelo observou aquela movimentação e pareceu surpreso com a solidariedade espontânea. Talvez não estivesse acostumado a ver esse tipo de união em casos de avaliação. Ana aproveitou a oportunidade para ressaltar que a Fazenda, mesmo em apuros, mantinha bons laços na região, o que poderia favorecer a recuperação. Ainda percorreram alguns galpões vazios, onde outrora guardavam equipamentos. Em cada canto, Ana tentava mostrar que, com o investimento certo e um pouco de fôlego, seria possível retomar a produção e devolver a IP Vermelho à antiga glória. Marcelo não fez promessas, mas os olhos menos severos indicavam uma leve abertura. No final da visita, já com a prancheta cheia de anotações, ele pediu para conversar a sós com Ana na varanda da sede. Marina, apreensiva, ficou de longe tentando ler os lábios, enquanto Fênix relinchava no estábulo. O avaliador começou a falar em tom calmo. O cenário não é bom, dona Ana. A infraestrutura precisa de reparos urgentes, o pasto está muito prejudicado pela seca e as contas atrasadas são bastante altas. Eu não poderia garantir nada muito otimista. Ela sentiu o chão faltar sob os pés. Já se preparava para o pior, quando ele continuou. Mas vi algo aqui que raramente encontro em propriedades endividadas. O apoio da comunidade e, aparentemente, um cavalo com potencial de destaque. Isso não é garantia de pagamento, mas é um fator a considerar. Ana segurou a respiração, esperançosa. Ele explicou que encaminharia um relatório parcial ao banco, sugerindo uma extensão de prazo para que ela pudesse buscar recursos através desse suposto investimento em Fênix e outros esforços. Não prometia uma solução definitiva, mas pelo menos ela teria um período para tentar reverter a situação antes de perder tudo. Quando ele se despediu, Ana sentiu uma mistura de alívio e angústia. Tinha um prazo, mas não sabia se seria suficiente. Afinal,
Ainda havia sabotagens rondando o estábulo e ameaças de pessoas interessadas em ver seu fracasso. Preferiu se concentrar, por hora, na notícia de que não seria expulsa da terra naquele dia. Marina correu até a mãe, quase sem conseguir falar de tanta ansiedade. Ana contou que, embora a avaliação tivesse apontado muitos defeitos, Marcelo sugeriria ao banco um pequeno período de carência. Um novo brilho tomou conta dos olhos da filha. Então, se conseguirmos aprontar o Fênix para o torneio, pode ser que tenhamos chance de receber alguma premiação e convencer o banco de vez, não é? Ana a abraçou, emocionada. É a nossa melhor chance agora. O sol já estava alto quando Dona Rosa, ainda por perto, entregou a Ana um envelope fechado. Dizia ter recebido de um amigo da cidade, alguém que ouvira sobre as necessidades de patrocínio para a Fênix. Não havia muito detalhe ali, apenas menções de um possível contato disposto a conversar. Mais um fio de esperança. No fim do dia, depois de tanto trabalho e expectativa, Ana sentou-se na varanda, olhando para o horizonte. Viu alguns vizinhos ainda dispersos pelos arredores, Dona Rosa indo embora, o cachorro de prontidão diante do estábulo. Marina estava ao lado de Fênix, organizando a ração e falando palavras de carinho ao potro. Era uma cena que trazia conforto e lembrava por que elas se agarravam tão intensamente àquele sonho. Porém, enquanto o céu laranja do pôr do sol preenchia o ar com uma beleza quase poética, Ana não conseguia esquecer as ameaças, os bilhetes e as tentativas de envenenamento. Poderia alguém tentar algo ainda mais ousado, já que continuava difícil tirá-las dali? Pensava em Carlos, em Ricardo e em qualquer outro que quisesse ver sua ruína. Ela fechou os olhos por um instante, inspirando o ar quase fresco da tardinha. Em seguida, levantou-se e observou o calendário preso na parede do corredor. Faltava pouco para o torneio, muito pouco. O tempo voava, e nem ela nem Marina poderiam se dar ao luxo de hesitar. Precisavam apostar tudo no preparo de Fênix e encontrar alguma segurança contra o sabotador. Enquanto guardava seus papéis de contas, o olhar de Ana se fixou na data marcada do evento. O receio de perder tudo era real, mas a centelha de esperança permanecia firme. Se Fênix surpreendesse na competição, poderiam ter fundos, ou um patrocinador, ou ao menos um fôlego para renegociar. Por outro lado, uma nova sabotagem nesse ponto poderia encerrar qualquer sonho. Ela apertou os lábios, determinada a proteger aquele cavalo a todo custo. Apesar de todas as ameaças, não podia vacilar. Se fracassasse agora, não haveria volta. E no fundo, sabia que inimigos à espreita eram capazes de atos ainda mais extremos. Ao fechar a porta do celeiro já no início da noite, o coração de Ana bateu forte diante da incerteza. O torneio se aproximava rapidamente, mas a sombra de uma possível sabotagem rondava cada passo que elas davam. Ana despertou antes mesmo de o galo cantar, envolta em uma sensação de urgência que chegava a sufocar. A cada dia que passava, o torneio se aproximava, e a fazenda IP Vermelho ainda estava longe de estar segura. O acordo provisório com o banco não significava muito se ela não conseguisse reverter a situação financeira em tempo. As manhãs eram frias naquela estação, e o sol costumava levar horas para dissipar a névoa que cobria os pastos secos. Ainda assim, ela não tinha escolha senão sair da cama cedo, calçar as botas e enfrentar o dia. Marina já a esperava no estábulo, usando luvas e segurando uma escova para pentear a crina de Fênix. O potro estava mais alerta, reparando em cada movimento ao seu redor. Desde que reforçaram a segurança e passaram a fazer rondas, não houve mais incidentes graves, mas um sentimento de apreensão permanecia. Ao sentir o cheiro de ração fresca, Fênix relinchou baixinho, aproximando o focinho curioso. "Bom dia, mãe." Marina falou ao vê-la entrar. "Ele parece mais disposto hoje." "Ainda bem, precisamos dele no melhor estado possível." Ana passou a mão pela lateral do cavalo, verificando se não havia sensibilidade ou qualquer sinal de dor. "Como foi a noite?" "Tranquila até demais." Marina deu um meio sorriso. "A gente se acostumou tanto com tensão que, quando não acontece nada, estranhamos." Pouco depois, doutora, Oliveira apareceu carregando uma pequena mala com instrumentos para a avaliação de Fênix. Fez perguntas sobre a alimentação, observou a respiração do potro e conferiu suas patas. O semblante dela se mostrava concentrado,
mas aparentemente satisfeita com o progresso. Ele ganhou um pouco de musculatura, está visivelmente melhor de saúde. Se continuar assim, consegue competir, mas ainda não sabemos se renderá bons resultados. Destacou, olhando para Ana e Marina com ar de alerta. Não convém exigir saltos muito altos, nem forçá-lo demais. Ana concordou com a cabeça, aliviada pelo sinal verde, mas consciente de que qualquer abuso poderia arruinar tudo. Deu um tapinha amigável no pescoço de Fênix, sentindo o coração pulsar. Se esse cavalo conseguisse brilhar no torneio regional, talvez atraísse um pequeno patrocínio ou, no mínimo, o prêmio em dinheiro ajudaria nas dívidas. Depois do almoço, aproveitaram para reforçar o treinamento. Montaram obstáculos mais simples, cercas baixas, apenas o suficiente para testar a impulsão de Fênix. Marina conduzia o potro com a rédea firme, mas sem apertar demais, sempre falando palavras encorajadoras. Vamos, garoto, devagar e sempre. A voz soava paciente. Um salto de cada vez. As primeiras tentativas aconteceram na parte mais plana do terreno. Fênix hesitava, mas depois, guiado pela confiança que Marina transmitia, ultrapassava os obstáculos de madeira com um pulo quase elegante, embora em alguns momentos fosse desajeitado. A persistência dele arrancou sorrisos dos poucos peões que pararam para assistir. Tudo caminhava bem, até que uma caminhonete conhecida surgiu na entrada. O motor roncou alto, anunciando a chegada de Carlos Nogueira. Ele desceu lentamente, olhou em volta e viu Ana perto da pista improvisada. Ao se aproximar, lançou aquele sorriso de canto que ela tanto odiava. Vejo que estão treinando o seu cavalo milagroso, Ana. Acho bom ter cuidado, não vá quebrar uma perna na véspera da competição. Ele falava em tom zombeteiro. Ana se obrigou a manter a calma. Não se preocupe conosco, Carlos. Estamos indo bem. Ele deu de ombros, lançando o olhar para Fênix. Se acham que esse potro sem raça definida pode salvar sua fazenda, tudo bem. Mas lembre-se de que eu continuo disposto a comprar, se resolver desistir. Marina terminou um salto e parou ao lado da mãe, encarando Carlos com certa repulsa. Até Fênix pareceu incomodado, revirando as orelhas. Antes de se despedir, Carlos ainda jogou algumas farpas sobre as dívidas de Ana, dando a entender que sabia mais do que deveria sobre o prazo do banco e dos problemas com Ricardo. Depois foi embora, deixando atrás de si um rastro de insegurança e raiva. Ele nunca desiste, não é? Resmungou Marina baixinho. Não. E quanto mais perto chegamos de algo que pode dar certo, mais ele aparece para atrapalhar. Ana respirou fundo. Mas não podemos parar. Nos dias que se seguiram, intensificaram o treino com Fênix. O potro agora trotava com desenvoltura, ainda se cansando rápido, mas evoluindo. Marina variava os exercícios, sempre orientada por Doutora Oliveira para não comprometer a saúde do animal. Entre um intervalo e outro, Ana corria para fazer ligações e tentar renegociar prazos com fornecedores. Precisava de feno de alta qualidade e suplementos, mas a falta de dinheiro a impedia de comprar à vontade. No final de uma dessas tardes, Ricardo surgiu novamente. Dirigia o carro velho, soltando fumaça, e estacionou perto do estábulo. Chamou Ana para conversar a sós, afirmando que a situação estava insustentável. Já falei que se vocês venderem parte das terras, nós dois recebemos um bom valor, repetiu, como se fosse a solução óbvia. Por que continuar nessa luta que só traz problemas? Ana revirou os olhos, controlando a vontade de mandar ele ir embora sem rodeios. Lutar é o que a gente faz de melhor. Ainda acredito que podemos sair dessa. E esse cavalo aí? Você acha mesmo que vai conseguir tirar a fazenda do buraco? Ele riu, incrédulo. Pare de sonhar, Ana. Ela puxou o ar, indignada. Se tiver que vender alguma coisa, vai ser por escolha minha, não por imposição sua ou de Carlos. Você se esqueceu de tudo que passamos para construir este lugar? Ele até abriu a boca para retrucar, mas acabou recuando, balançando a cabeça com descrença. Partiu em seu carro, disparando ameaças vagas de ação judicial. Ana ficou ali, tentando controlar as mãos trêmulas e o coração acelerado. Certa tarde, enquanto faziam um rápido treino, um barulho forte interrompeu as sessões. Parecia vir do telhado do celeiro, como se algo tivesse despencado. Marina quase perdeu o controle de Fênix, que se assustou. Quando foram verificar,
encontraram parte da estrutura de madeira no chão, apodrecida e frágil. Embora ninguém tivesse provocado aquilo, a sensação de que tudo estava desabando persistia. Diante da situação, Ana decidiu fazer uma última tentativa de organização. Convidou alguns amigos e vizinhos para um mutirão no fim de semana, a fim de consertar o telhado danificado e reforçar a segurança em torno dos estábulos. O relógio seguia impiedoso. O torneio chegaria num piscar de olhos, mas a fé em Fênix e na força coletiva se tornava cada vez mais urgente. A manhã do mutirão veio ensolarada, e Dona Rosa, seu Damião e outros se uniram para erguer escadas, trocar tábuas e martelar vigas de sustentação. Marina tratava da limpeza, retirando entulhos, enquanto Ana tentava, com a ajuda de um vizinho, instalar algumas travas adicionais nas portas das baias. A solidariedade renovava o ânimo de todos, mas a sombra de possíveis sabotagens ou ameaças continuava ali. Após um dia exaustivo, parte do telhado estava consertada. Enquanto guardava as ferramentas, Ana escutou alguém chamando seu nome. Era um velho fornecedor de milho que viera pessoalmente ver se havia jeito de retomar a parceria. O homem comentara ter notícias de que a fazenda IP Vermelho concorreria em breve a um torneio através de Fênix. Se houvesse chance de prêmio ou divulgação, poderia valer a pena fornecer insumos a prazo. Foi um alento inesperado. Se esse cavalo de vocês tiver futuro mesmo, a fazenda pode se valorizar. Eu topo um acordo com pagamento lá na frente, mas não falha comigo, hein? Disse ele, piscando para Ana, que agradeceu e se sentiu quase flutuar. Teria, enfim, feno e grãos frescos para Fênix. Não precisaria dar ração racionada. Parecia um sonho no meio de tanto pesadelo. No fim da tarde, com a luz se despedindo, Ana viu Marina treinar Fênix uma última vez no dia. Ele trotava com mais firmeza e, ao encarar a pequena cerca de obstáculos, saltou sem se desequilibrar. Houve palmas tímidas dos poucos que assistiam, e a jovem sorria, cheia de esperança. Um sopro de vitória pairava sobre eles, como se anunciasse que talvez o pior tivesse passado. No entanto, enquanto todos recolhiam as ferramentas e as sobras de madeira, um carro de pintura escura se aproximou lentamente. Carlos Nogueira desembarcou com um semblante sério, sem o sorriso de sempre. Seu olhar percorreu a cena do mutirão, pousando em cada rosto. Quando encontrou Ana, aproximou-se e falou num tom baixo, quase íntimo. Aposto que está se sentindo aliviada por esse pequeno progresso. Mas não se engane, Ana. Tenho olhos e ouvidos por toda parte. Se Fênix fracassar nesse torneio, você perde tudo. E sabe que estou certo, não sabe? Ela piscou, surpresa pela postura aparentemente calma dele, mas percebeu a tensão na voz. Por que não me deixa em paz, Carlos? Ele ergueu os ombros fingindo inocência. Talvez eu goste de ver como você se agarra a um fiapo de esperança. E antes de virar as costas, acrescentou. Se desistir no meio do caminho, me procure. Talvez, e só talvez, eu faça uma oferta razoável. Dessa vez, Marina não se conteve. A gente não precisa da sua oferta, Carlos. E se prepare, porque Fênix vai surpreender a todos. Ele seguiu embora sem responder, deixando no ar uma pontada de pavor. Ana sentia que, quanto mais os dias passavam, mais perigoso ficava. Ricardo continuava com suas investidas, e Carlos ganhava confiança por saber informações que deveriam estar restritas. Ainda assim, não havia alternativa senão prosseguir. Com Fênix cada vez mais forte, o torneio batia à porta. Faltavam dias para o evento, e era hora de decidir o grau de dificuldade do percurso que o potro enfrentaria. Marina acreditava que um nível intermediário mostraria bem o potencial, mas a doutora Oliveira ainda temia sobrecarga. Enquanto debatiam isso, a noite avançava e as vozes baixas ressoavam pelo estábulo quase vazio. Ana, cansada, acariciou o focinho de Fênix, agradecendo-lhe em pensamento por resistir. Se o cavalo não tivesse melhorado, provavelmente a fazenda já teria sucumbido ao desespero. Agora, cada salto que ele executava, cada pequeno progresso, era mais um passo na direção de um futuro incerto, mas possível. Quando saiu do estábulo, deparou-se com o céu tingido de púrpura e dourado pelo pôr do sol. Dona Rosa a chamava para um café na cozinha da sede, mas Ana dispensou, preferindo dar uma volta pelos arredores. Precisava ver se as novas travas e consertos estavam de fato deixando o lugar seguro.
Enquanto verificava a nova cerca atrás do curral, viu pegadas recentes na terra úmida de uma chuva breve. Pareciam botas grandes, diferentes das que seus funcionários usavam. Aquilo a fez parar por um instante, o coração disparando. Quem estaria rondando a fazenda? E com que intenção, tão perto do torneio decisivo? Sua respiração acelerada foi interrompida pelo som distante de Fênix, relinchando dentro do estábulo. Um lembrete de que a hora da verdade se aproximava, e cada esforço precisava valer a pena. Ana mal dormira na véspera de partir para o torneio. A noite inteira, um turbilhão de pensamentos a assombrara. O medo da viagem, o risco de Fênix não aguentar, a possibilidade de novas sabotagens. Ao amanhecer, saiu de casa com o coração aos saltos, encontrando Marina já acordada, terminando de organizar as coisas na caminhonete. A filha havia se levantado mais cedo do que o habitual, a empolgação se misturando a uma nítida ansiedade. Certo, temos feno suficiente água, e a caixa de primeiros socorros está ali, enumerou Marina, apontando para o interior do veículo. A doutora Oliveira vai nos encontrar direto no local. Ótimo. E o reboque está ajustado? Perguntou Ana, franzindo a testa. Sim. Conferimos ontem as travas e o engate. Não deve soltar no caminho. Ambas se entreolharam, respirando fundo. Era o dia de levar Fênix ao recinto de competições. O torneio em si aconteceria apenas na manhã seguinte, mas precisavam chegar com antecedência para fazer a inscrição definitiva, localizar a baia onde Fênix ficaria alojado e, claro, deixá-lo se acostumar ao ambiente. Antes de buscarem o potro, Ana deu uma última olhada na fazenda. Sentiria falta de cada pedacinho daquele lugar se algo desse errado, mas não tinha como recuar agora. Fênix, por sua vez, pareceu desconfiado quando abriu os olhos e viu o movimento de pessoas carregando sua ração e acessórios de treino. Ele relinchou em protesto, talvez pressentindo a novidade. Marina conversou com o cavalo em tom suave, enquanto o conduzia até a rampa do reboque. O animal hesitou por um momento, observando o interior escuro e estreito. Com a ajuda de um peão que puxava pela corda, Fênix fincou as patas no chão, mas, após alguns segundos de insistência e palavras gentis, concordou em entrar, pisando nervoso sobre o assoalho de metal. É isso aí, garoto. Vai ficar tudo bem, disse Marina, acariciando o pescoço do potro. Só mais um esforço, prometo. Ana fechou cuidadosamente as portinholas, certificando-se de que o cavalo estava seguro. O motor da caminhonete rugiu, e ela lançou um último olhar ao casarão da fazenda antes de partir. Volte com vitória, disseram alguns funcionários, acenando de longe como se quisessem transmitir sorte. Era mais do que isso. Era quase uma prece, uma vontade de ver a IP Vermelho renascer através daquele cavalo. A estrada até o local do torneio era longa e cheia de trechos esburacados. A cada solavanco, Ana sentia o coração disparar, temendo que Fênix pudesse se machucar no reboque. Virava-se de tempos em tempos para falar com Marina, que, de olhos arregalados, tentava imaginar se o potro estava calmo. Quando a poeira finalmente deu lugar a um asfalto mais estável, as duas suspiraram aliviadas. Chegaram à cidade vizinha pouco antes do meio-dia. Um enorme portal anunciava o grande torneio de salto regional, com faixas coloridas e propaganda de empresas de ração, selarias e clínicas veterinárias. Havia gente circulando por todos os lados, cavaleiros montados em belos animais, jornalistas locais com câmeras, barracas vendendo comida, um clima de competição saudável e, ao mesmo tempo, cheio de rivalidade pairava no ar. Ana estacionou e desceu para cuidar dos documentos. Marina foi logo abrir o reboque, ansiosa para ver como Fênix reagiria ao novo ambiente. Ao puxar a tranca, notou o potro agitado, as narinas infladas, respingando suor pelo corpo. Ele relinchava alto, mexendo a cabeça como se reclamasse da viagem e do barulho. Com delicadeza, Marina soltou a corda e tentou acalmar o animal com carícias. Calma, Fênix, não precisa se assustar. Isso é só barulho de gente alegre, falou enquanto o potro pisoteava o chão. Um funcionário do evento se aproximou para indicar a baia destinada a eles, mas manteve distância percebendo o nervosismo do cavalo. Fiquem pelo corredor D, número 23. Tem água lá. Qualquer coisa, chamem um dos veterinários credenciados, ele disse apontando para um galpão lateral.
Levou um bom tempo para conduzir Fênix até a baia, pois o bicho estancava a cada ruído estranho. Crianças rindo, pneus de caminhonete derrapando, locutores de microfone anunciando próximas apresentações, até mesmo a buzina de um carrinho de sorvete. Quando finalmente chegaram ao local indicado, Ana tentou organizar o espaço, colocando feno e abrindo o bebedouro portátil que trouxeram. Fênix, tenso, recusava qualquer alimento no momento, mas ao menos parecia se acalmar diante da presença de Marina. Mais tarde, após a verificação das inscrições, Doutora Oliveira apareceu, vestida com um jaleco simples, o semblante sério de quem sabe o quanto está em jogo. Analisou Fênix, conferiu a hidratação e recomendou que não o forçassem a treinar naquele dia. Era melhor deixá-lo se ambientar. Marina concordou, sabendo que um cavalo assustado não renderia nada se fosse pressionado a saltar. De repente, um tumulto próximo à entrada do galpão chamou a atenção de Ana. Reconheceu imediatamente a voz ríspida de Carlos Nogueira, que discutia com um funcionário do torneio, aparentemente reclamando de alguma burocracia. Não demorou para que ele avistasse Ana e se aproximasse, olhando em volta com um sorriso cínico. "Eu disse que nos veríamos aqui, não é mesmo?" comentou Carlos, tirando o chapéu para sacudir um pouco de pó. "Então resolveram trazer o potro mirrado para competir?" Marina, ao lado, cerrou os punhos, mas Ana levantou a mão, indicando que ela se controlasse. "Se não acha que Fênix é capaz, por que se incomoda tanto em fazer pouco caso, Carlos?" retrucou Ana, tentando manter a voz firme. Ele deu de ombros. "Só gosto de lembrar as pessoas de seus limites. Se o seu cavalo falhar, não diga que não avisei." Marina lançou um olhar de raiva, mas antes que ela pudesse responder, Ricardo apareceu de repente por trás de Carlos. Tinha o senho franzido, como se também viesse com intenções de confusão. O inesperado era que ele estava justamente ao lado daquele que se tornara o maior rival de Ana. "O que faz aqui, Ricardo?" perguntou Ana, sentindo o estômago embrulhar. "E por que está junto de Carlos?" Ricardo coçou a garganta, desviando o olhar por um instante. "Vim ver com meus próprios olhos. Ele me ofereceu uma carona. Quero saber se vocês realmente têm condições de salvar a fazenda ou se vão quebrar a cara." A presença dos dois ali, lado a lado, deixou Ana e Marina alarmadas. Parecia que estavam unidos no propósito de assistir a uma possível derrota. O rosto de Marina corou e ela agarrou a rédea de Fênix para impedi-lo de se agitar ainda mais. "Vão embora, por favor", pediu Ana. "Não quero confusão hoje." Carlos inclinou a cabeça em falsa compreensão. "Fique calma. Só estou aqui para competir e me divertir. Afinal, também tenho um cavalo inscrito, caso tenha esquecido." Sem alternativa, Ana apenas se afastou, levando Marina e Fênix para a parte de trás do galpão. O potro, ainda assustado com a balbúrdia, bateu uma das patas traseiras num balde de metal, fazendo um barulho que o deixou mais nervoso. Tentou dar um pulinho para o lado, mas Marina conseguiu contê-lo, sussurrando palavras tranquilizadoras. Ninguém precisava de um escândalo ali, muito menos naquele momento. Ao final da tarde conseguiram acomodar Fênix em sua baia, coberto por uma manta para protegê-lo do frio que começava a se infiltrar. Ana e Marina decidiram dar uma volta na arena principal para conhecer o terreno e medir mentalmente os obstáculos já montados. Eram saltos consideravelmente altos para um cavalo que se recuperara há pouco tempo, mas uma categoria de obstáculos menores também estaria disponível. Precisavam escolher em qual prova Fênix poderia participar com segurança. "Talvez a gente opte pela prova intermediária, mãe. Mais do que isso pode ser arriscado." "Concordo", disse Ana, avaliando as barras. "O mais importante é ele não se machucar. Se conseguirmos colocar uma boa apresentação, já é meio caminho andado para atrair algum patrocinador." Voltaram ao estábulo quase ao anoitecer, e um funcionário lhes explicou a ordem de entrada do dia seguinte. Fênix estaria entre os primeiros da categoria de salto intermediário, o que preocupava Ana, pois o cavalo mal teria tempo de se adaptar ao ambiente. Mesmo assim, ela fingiu confiança diante de Marina para não passar insegurança. Fazendo o melhor para descansar, elas se instalaram no trailer e comeram algo simples. A noite trazia um clima de vigília. Vez ou outra, Ana ou Marina levantavam para checar se Fênix estava bem. Em uma dessas idas, deram de cara com Carlos, que voltava das baias com um ar vitorioso. Não trocaram palavra.
Apenas se olharam com hostilidade. Já era quase madrugada quando tudo se acalmou, e elas puderam cochilar um pouco. O amanhecer chegou de forma abrupta, com clarões anaranjados e o som de microfones testados na arena. Os organizadores iniciaram a montagem final dos obstáculos, e o burburinho de competidores enervados se espalhou. Ana ajudou Marina a preparar o potro, escovar a crina, ajustar o protetor de pernas, verificar se a sela estava firme. Até então estava tudo relativamente sob controle, mas bastou Fênix sair da baia e caminhar em direção à pista para algo dar errado. Em dado momento, um cavalo de outra equipe passou rápido e quase se chocou com Fênix, que se assustou e recuou bruscamente. Nesse movimento, tropeçou em um degrau mal encaixado, escorregando a pata dianteira. O potro relinchou, dolorido. Marina sentiu o coração despencar. "Calma, calma!" gritou, tentando segurar o bicho. Ana correu para ajudar, vendo que Fênix mancava e respirava com dificuldade. Num piscar de olhos, a cena atraiu a atenção de espectadores e competidores próximos. Alguns comentavam, outros apenas olhavam com pena. "Ele se machucou!" dizia alguém. "Chame um veterinário agora!" A doutora Oliveira, que por sorte estava por perto, correu para o local. Ajoelhou-se ao lado da pata de Fênix, apalpou com cuidado, tentando sentir se havia alguma torção grave ou fratura. O potro sacudia a cabeça, a pelagem úmida de suor. Marina quase chorava, ainda segurando as rédeas. "O que foi, doutora?" perguntou Ana, a voz tomada de desespero. "Ainda não sei ao certo, mas ele torceu a articulação. Vamos precisar fazer um exame mais detalhado." Ela chamou um assistente que trouxe uma maleta de primeiros socorros. "Por enquanto, evite mexer. Precisamos ver se é algo que impeça completamente a prova." A notícia fez Ana sentir um nó na garganta. Não podiam perder a competição. E se Fênix realmente estivesse incapaz de saltar? Como pagariam as dívidas? Marina segurava a crina do cavalo, acariciando-o, enquanto as pessoas ao redor murmuravam. De longe, Ana viu Carlos passando a mão pelo próprio cavalo, com um meio sorriso de escárnio, antes de disparar na direção oposta, como se não quisesse perder tempo com aquilo. Com a perna do potro enfaixada provisoriamente, a doutora Oliveira pediu que levassem Fênix de volta à baia. A cada passo que dava, o cavalo emitia um som de dor, deixando Ana e Marina arrasadas. O sonho de participar do torneio e salvar a fazenda parecia murchar diante dos olhos de todos. Será que o acidente havia selado o destino da IP Vermelho? Enquanto tentava manter Fênix quieto, Ana ouviu a veterinária sussurrar num tom grave que aquilo poderia exigir repouso imediato. Não estava descartado que o cavalo conseguisse se recuperar a tempo de pelo menos entrar na pista, mas as chances eram muito pequenas se houvesse qualquer lesão séria. Marina se afastou para um canto, segurando as lágrimas. Aquele momento, tão aguardado, se transformava em pesadelo. Num canto isolado do estábulo, Ana se viu tremendo. Pensava em tudo o que tinham sacrificado para chegar ali. Olhava para Fênix se debatendo, e o som das festas do lado de fora, a locução de abertura, a música, o riso dos competidores que seguiam normalmente, contrastava com a dor que sentia por dentro. Apertou os olhos, desejando que isso não fosse real, mas era. E, para piorar, não se afastava de sua mente a sensação de que alguém poderia ter causado ou facilitado aquele escorregão. Se Fênix não competisse, a chance de a fazenda sair do buraco seria mínima. E ali fora, Carlos e Ricardo talvez comemorassem baixinho. Ela voltou ao lado da doutora Oliveira, que terminava de checar a perna do potro, tentando se tranquilizar antes de ouvir o veredicto. Mas, ao se aproximar, percebeu que a expressão da veterinária não era nada animadora. Sentindo o peso desabar sobre seus ombros, Ana balançou a cabeça. O torneio tinha acabado de começar, e ela já temia que o sonho terminasse ali mesmo, sem nem ao menos ter tido a chance de mostrar ao mundo a força de Fênix. A última coisa que Ana queria era aceitar que tudo terminaria ali. Fênix, com a pata enfaixada, respirava pesado na baia improvisada do galpão de apoio. Doutora Oliveira avaliava-o uma segunda vez, após o acidente no degrau solto, e mantinha o semblante sério. Marina, cabisbaixa, tentava manter o cavalo calmo, mas as lágrimas presas em seus olhos
denunciavam o temor de ver desmoronar todo o esforço que fizeram. Não há fratura, mas a torção é considerável, explicou a veterinária em voz contida. Ele vai precisar de bastante repouso. Acha que dá para competir? Ana sussurrou, com a voz embargada. Doutora Oliveira hesitou. Se forçar agora, pode agravar. Seria um risco enorme. Ele talvez aguente algumas passadas. Mas salto? Eu não recomendaria. Marina afagou a crina de Fênix, os olhos marejados. O potro deu um relincho baixinho, ainda assustado. Era como se sentisse que deveria estar na pista, mas algo lhe impedia. Ana olhou para a filha e então para a veterinária, tentando manter a calma. Se Fênix não competisse, como pagariam as dívidas? Como salvariam a fazenda? Os alto-falantes do recinto de competições anunciavam o início oficial do torneio. Várias duplas de cavalo e cavaleiro se perfilavam na arena, enquanto o locutor mencionava seus nomes e apelos ao público. O sol iluminava as arquibancadas que se enchiam de espectadores curiosos. Ana ouviu aplausos intermitentes e risadas. A festa acontecia lá fora, enquanto aqui dentro seu mundo parecia desabar. Quase sem fôlego, ela avistou um homem de terno surgindo no corredor, carregando pastas e documentos. Pensou por um instante que fosse alguém do banco, mas era apenas um dos fiscais do evento, que trazia mais papéis a serem assinados pelos participantes. Ele perguntou se Fênix ainda confirmaria presença na prova intermediária, pois o horário se aproximava. Não sei. Acho que não. Ana olhou para Marina, buscando apoio. Marina engoliu em seco, sem responder. Preferia não aceitar a derrota, mas estava ciente da condição do potro. No meio desse turbilhão, Carlos Nogueira entrou no galpão, puxando as rédeas de seu próprio cavalo. Um animal forte e de porte altivo, pronto para a prova avançada. Lançou um olhar de desdém para Fênix e para o enfaixe na pata. Eu avisei, Ana, esse cavalo não aguentaria. Uma pena vocês terem chegado tão longe para nada. Falou em tom de aparente solidariedade, mas o sorriso no canto da boca o denunciava. Marina cerrou o punho, indignada. Ana sentiu uma vontade absurda de gritar, mas se conteve. Enquanto isso, Ricardo também apareceu, atraído pela notícia do acidente. Fitou o potro com pena. Por um instante pareceu abalado. Então, como se tentasse esconder qualquer simpatia, pigarreou. Se vocês não conseguem nem competir, não faz sentido insistir na fazenda. Melhor vendermos o que sobrou e pronto. As palavras saíram duras, mas havia um leve tremor na voz dele. Ana, ofegante, não teve ânimo para discutir. Observou o relógio no celular. Faltavam cerca de 20 minutos para o momento em que Fênix deveria entrar na pista. Sem falar nada, buscou consolo nos olhos de Marina, que retribuíram com um misto de esperança e medo. Doutora Oliveira, percebendo a tensão, chamou Ana num canto. Disse que entendia o que estava em jogo, mas não podia arriscar a saúde do cavalo. Talvez, se Fênix não desse sinais de dor intensa ao caminhar, pudesse tentar alguns saltos baixos, mas tudo dependeria de um verdadeiro milagre. Ana sabia que milagre era o que faltava desde o início. Você decide, completou a veterinária. Eu vou apoiar, mas não posso garantir que será seguro. De volta à baia, Ana e Marina analisaram com cuidado. Fizeram Fênix andar poucos passos. Ele mancava, mas não parecia padecer de dor insuportável. O potro fincava o casco no chão, respirando forte, parecendo ansioso em participar. As duas trocaram um olhar. Marina passou a mão na crina do cavalo. Ele quer ir, mãe. Eu sinto isso. Ana mordeu o lábio. E se isso acabar com a perna dele? Se nunca mais puder sequer caminhar direito? Era um dilema cruel. Manter o cavalo a salvo, mas perder a fazenda, ou arriscar uma lesão grave para tentar uma vaga de esperança. Nesse momento de hesitação, surgiram Dona Rosa e mais algumas pessoas da comunidade que tinham ido assistir. Ficaram sabendo do acidente e chegaram para apoiar, trazendo palavras de incentivo. A notícia de que Fênix tinha se ferido correu rápido, e um pequeno grupo se formou ali em torno, lamentando. Foi então que Doutora Oliveira, observando Fênix, arriscou uma sugestão. Ele está dolorido, mas não incapacitado. Se tentarem, façam uma apresentação curta, com obstáculos menores do que os da categoria. Pode ser que os juízes permitam se houver um pedido especial. Ana,
Surpresa piscou. Nunca ouvira falar em apresentação curta num torneio de salto oficial. Mas a veterinária explicou que, em alguns eventos locais, há certa abertura para demonstrações, especialmente quando há forte apelo de história ou algo excepcional. Não garantiria prêmios, mas poderia chamar a atenção de possíveis patrocinadores. Já é um caminho, comentou Marina com a voz ressurgindo. Se a gente conseguir ao menos mostrar que ele salta, mesmo que pouco, alguém pode se interessar por patrocinar a recuperação. Sem garantias, decidiram tentar. Ana foi falar com a organização, enquanto Marina e Dra. Oliveira preparavam uma espécie de bandagem extra para dar sustentação à pata ferida. O coordenador do torneio, ao ouvir o relato, ficou com pena e achou a história inspiradora. Um cavalo resgatado tentando salvar uma fazenda em ruínas. Assim, concedeu que Fênix fizesse um número de exibição, limitado a obstáculos de menor dificuldade. Quando Ana voltou para contar a novidade, encontrou Marina já em posição com Fênix, pronta para levá-lo ao pequeno aquecimento. Trocando olhares determinados, elas sabiam que aquilo era tudo ou nada. Ricardo e Carlos estavam na arquibancada, sem acreditar que elas ainda insistiam. O locutor chamou a atenção do público. Senhoras e senhores, teremos uma breve apresentação especial. Trata-se de um potro que superou grandes obstáculos na vida, literalmente, e agora tenta mostrar seu valor. Apresentamos Fênix. Um silêncio curioso tomou as arquibancadas. Em seguida, aplausos esparsos se espalharam. Marina entrou na arena com o cavalo, sentindo o coração na garganta. Fênix, ainda mancando um pouco, ergueu a cabeça ao ouvir o barulho das pessoas. Não havia muitas barras para saltar, apenas 3, bem mais baixas do que as oficiais. Antes mesmo de começar, Marina sussurrou ao ouvido do potro. É só um pequeno voo, garoto. Estamos com você. Ela fez um círculo lento, testando o trote. O público, de pé, notava a faixa na perna de Fênix e parecia dividido entre compaixão e expectativa. Alguns sussurravam que seria crueldade forçar um cavalo assim. Outros aplaudiam, torcendo por um momento de glória. Então, Marina guinou em direção ao primeiro obstáculo. Fênix aproximou-se, hesitou ligeiramente, mas saltou. Apesar da mancada, conseguiu passar por cima da barra, arrancando um coletivo. O coração de Ana quase saiu pela boca. Viu o potro quicar na aterrissagem, mas não tombou. Seguiram para o segundo obstáculo, um pouco mais alto. Desta vez, Fênix impulsionou o corpo com mais cuidado. O salto não foi perfeito. Raspou levemente a madeira, mas superou, recebendo aplausos mais fortes. Marina sentiu uma adrenalina correr pelas veias. Sabia que ele poderia fraquejar, mas o cavalo prosseguiu, relinchando como se dissesse, eu consigo. Por fim, o terceiro obstáculo, exatamente o limite do que haviam proposto. Aquela barra estava a um nível que Fênix só treinara poucas vezes. Era o momento decisivo. De um lado, a dor na pata, do outro, a coragem acesa por meses de luta. De olhos semicerrados, Marina o incentivou, inclinando o corpo. O potro, num lampejo de valentia, decolou num pulo que parecia conter toda a energia represada. Sobrevoou a madeira, batendo as patas no ar e pousando com um tranco que fez a plateia prender a respiração. Ele conseguiu, com esforço visível, mas pousou firme, sem cair. Nesse instante, a arquibancada explodiu em palmas e gritos de incentivo. Ainda que fosse um salto simples para competidores experientes, a história de Fênix e sua superação arrebatara o público. Marina chorava de emoção, acariciando a crina do cavalo, que bufava, exausto, porém orgulhoso. Ana, vendo tudo, não conteve as lágrimas. Aquilo não era nem uma prova oficial, muito menos garantia de título ou de premiação significativa. Mas era a demonstração de que Fênix era capaz, de que mesmo no pior cenário ainda restava esperança. Enquanto o locutor terminava de exaltar o feito, uma movimentação no meio do público chamou atenção. 2 pessoas se aproximaram do alambrado, pedindo para falar com Ana. Uma delas trazia um crachá de uma empresa de suplementos, a outra de uma cooperativa de criadores. A exibição de vocês foi comovente, disse o homem da cooperativa, estendendo um cartão.
Talvez possamos conversar sobre um patrocínio ou financiamento coletivo para recuperar a Fazenda IP Vermelho. Gosto de apoiar boas histórias de superação. O outro, da empresa de suplementos, acrescentou: se estiverem dispostos, podemos fornecer suporte veterinário e produtos de qualidade. A propaganda em torno de Fênix poderia ser muito positiva para a nossa marca. Ana e Marina se entreolharam, sem acreditar. Tudo ainda parecia frágil, mas ali havia uma saída real. Sentindo o coração repleto de alegria, trocaram contatos. Dr. Oliveira aproximou-se, confirmando que a pata de Fênix precisaria de descanso agora, mas sem danos irreversíveis. Com o tratamento adequado, ele ficaria pronto para saltos mais altos no futuro. Carlos, observando à distância, deixou o local sem estardalhaço. Parecia incrédulo, talvez desolado por não ter visto o fracasso que tanto aguardava. Ricardo, por sua vez, parou diante de Ana e Marina, sem encarar o olhar delas por uns segundos. Parecia envergonhado. Olha, eu não imaginei que chegassem a esse ponto. Ele falou quase num sussurro. Estive errado em várias coisas. Não vou mais pressionar para vender. Vão atrás desse patrocínio e cuidem bem do cavalo. Ana respirou fundo, aliviada por não ter que discutir. Marina o abraçou sem pensar duas vezes, mesmo com todos os atritos do passado. Parecia um sinal de reconciliação ou, ao menos, de trégua. Aos poucos, as pessoas foram se afastando, e o torneio seguiu com suas provas regulares. Mas para Ana e Marina, o mundo havia parado naquele curto instante em que Fênix saltou o último obstáculo. A fazenda estava salva? Ainda não, mas pela primeira vez, havia um caminho verdadeiro para sair do fundo do poço. Horas depois, quando recolheram os pertences e prepararam Fênix para voltar, a adrenalina passou, dando lugar a uma gratidão profunda. No reboque, o potro ainda estava ofegante, mas já menos tenso. Ana soltou um riso breve enquanto acariciava a testa dele. Pensava em como quase desistira de tudo na noite anterior. E ali estavam, voltando com a certeza de que o potro, chamado Fênix, realmente renascera das cinzas. Ao regressarem à Fazenda IP Vermelho, a noite já cobria tudo com suas estrelas. O cansaço físico era grande, mas a vontade de planejar o futuro era ainda maior. Com possíveis parceiros comerciais, poderiam quitar parte das dívidas e, de quebra, oferecer a Fênix um tratamento veterinário que o deixasse 100% apto para competições. Talvez até pudessem expandir os negócios pensando em criar cavalos de salto. O céu, que antes parecia nublado por tantas preocupações, se abria para novas possibilidades. Com o último fio de força, Ana conduziu o potro ao estábulo, agradecendo por cada passo. Marina retirou a sela e as bandagens, deixando o animal o mais confortável possível. A família e os funcionários fiéis aguardavam ansiosos no terreiro, soltando vivas assim que viram o reboque. Mesmo que Fênix não tivesse ganho um troféu oficial, chegara longe. E melhor ainda, fisgara a admiração de gente disposta a investir nele. Doutora Oliveira, que viera no carro próprio, deu um rápido adeus, prometendo voltar cedo para examinar a pata de Fênix. Antes de sair, fez questão de reforçar. Ele está se mostrando um cavalo de coração grande. Cuidem bem dele, que vai ser uma estrela. Com todos se despedindo, Ana ficou por último na baia. Ainda sentia a adrenalina do dia e não queria largar Fênix. Recordou cada obstáculo superado nos últimos meses, as dívidas, o medo de perder a propriedade, as tentativas de sabotagem. Agora, a fazenda tinha um sopro de renovação, e tudo graças àquele potro subestimado. Marina parou ao lado da mãe, abraçando-a pelos ombros. Conseguimos, não é? Ana exalou um riso misturado a lágrimas de emoção. Conseguimos, filha. Ainda tem muito trabalho, mas encontramos um caminho. Elas trocaram um sorriso cheio de cumplicidade. Aquele sonho, que parecia impossível, se mostrava real. Conduzindo Fênix para o interior da baia, Marina apoiou o rosto no pescoço do cavalo, murmurando palavras de carinho. Num relincho suave, ele pareceu responder, cúmplice, feliz por estar em casa. Em volta, o silêncio da noite cobria a terra da IP Vermelho, mas Ana sentia que havia luz dentro de si. Uma energia que há muito tempo não experimentava. Fechou os olhos e pensou em tudo o que atravessaram juntas. Não foi sorte, mas persistência, união, amor pelo lugar e por aquele potro que ninguém acreditava que pudesse vencer. Antes de sair do estábulo,
Ela olhou para a Fênix uma última vez. Lembrou-se do leilão, das dívidas, das ameaças e agora dessa virada incrível. Respirou fundo, colocou a mão no focinho do cavalo e sussurrou: acreditamos no impossível. E voamos.